Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e hoje realmente sobre uma coisa que é muito esperada e importante para todos os fãs de Batman, o filme do The Batman. Então hoje aqui temos até um convidado especial, o cara que é da revista que patrocina esse programa, o editor da Mundo dos Super-Heróis, Gustavo Vícola. Tudo bom, Gu? E aí, Carlão, tudo bem? Cara, eu vou tentar contribuir aqui, eu vou tentar me controlar, cara, porque olha, quando eu vi aquele Batmóvel lá, parecia um carro saído do inferno, eu tô chorando até agora, cara. Então vou reunir forças aqui pra poder falar com vocês. Que cena, né? Que cena maravilhosa. E em segundo lugar, como é já tradição, ele que lembrou muito de histórias que vivemos juntos na parte do Iceberg Lounge, Roberto II. Histórias que vivemos juntos, né? Isso soou bonito. Mas o que eu queria mesmo era ver o Gordon botar a sirene em cima do carro, assim ia ser bonito. Porra, cara, eu tava torcendo muito pra ter uma cena do policial colocando a sirene, cara, só pra galera vir xingar a gente. É porque o Gordon anda numa viatura paisana, né? E ele é o cara que mais vibrou quando viu Capa Dura Bock no cinema, Leonardo Vicente, o Bud. É mentira, porque eu só vi o nome depois que eu fui perceber quem era ele. E o maior fã do Batmóvel, provavelmente, Thiago Brancatelli, o Branca. Hoje eu não vou nem me importar com o Big Brother, a gente pode conversar por 20 horas sobre esse filme que eu apoio a ideia. Aí sim, Branquinho, aí sim! O Branca, a gente tem que lembrar, foi o maior defensor do Robert Pattinson desde o começo, cara. Quando alguém vinha falar... Desde sempre. O que você acha do Robert Pattinson como Batman? Eu falo, cara, eu não conheço muito, mas tem um amigo meu que fala muito bem. Sempre era assim. E meu co-apresentador, o cara que foi comigo 2 vezes ver esses filmes, a gente dedicou 6 horas do nosso carnaval a assistir The Batman. Esses filmes, é que foram 2 vezes o mesmo, então é esses, mas é um filme só. Caralho, essa foi a maior ajeitada do mundo. Não, foi boa. Porra, obrigado. Essa foi boa pra caralho. Mas, fala aí, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, este programa finalmente falando do melhor filme desse ano do Batman. Ainda não sei se é o melhor filme do Batman pra mim, mas eu falarei isso no final. Mas é um filme maravilhoso que vocês vão ouvir hoje a gente comentando. E pra finalizar aqui, este que apresentou todo mundo, o cara que ficou emocionadíssimo no cinema. Eu nunca vi o Carlos tão emocionado que nem eu vi ele 2 vezes no cinema. Carlos Vasquez, oi JP. Não, cara, sem dúvida, assim, entre os lançamentos desse ano, esse aqui com certeza é um filme. É esse meu comentário. Caralho. Primeiro de tudo, como sempre, alguém não achou o filme maravilhoso? O Zack Snyder. Zack Snyder, Olha, né? eu vou te falar que eu recebi alguns inbox de galera chateada, viu? Então, as únicas críticas que eu vi, assim, a maior parte das críticas que eu vi, foram, tipo, 2, sei lá, foram sempre relacionadas a gente que tá meio chateada ainda por não seguir a cronologia que ele tava querendo. Mas de gente que analisou o filme por si, praticamente ninguém falou mal disso. Todo mundo amou esse filme, né, cara? Eu vi, tem uma outra pessoa que eu vi reclamando, inclusive acho que todo mundo aqui conhece, falou num grupo que achou o Batman um bundão, achou o filme longo demais, falou umas coisas, eu fiquei meio, como assim, né? Mas tá bom. Então, mas foram coisas bem pontuais, né? Foi uma pessoa ou outra que não gostou. Eu comentei na saída da cabine de imprensa com o pessoal, a gente encontrou, foi uma cabine bem agitada, né? Agora nesse momento que as pessoas estão voltando aí em cabine, em massa, assim, foi... E foi bom pra rever bastante gente, cara. Gente, isso acho que demais. foi uma das coisas mais legais, velho. E todo mundo saiu da cabine feliz, cara. Nenhum
nenhum filme que eu tinha ido ver, todo mundo saiu tão feliz, cara. Foi incrível. Olha, eu tenho que confessar que foi a primeira vez que eu fui falar com o Sidão e o Sidão tava animado depois de um filme. Sim, é verdade. Meu, eu achei curioso que a cabine de imprensa, o pessoal da Warner lá e da CDN, que é assessoria, fizeram uma instalação toda específica, toda particular, né, pro filme do Batman. Eles transformaram o hall de entrada lá do cinema, do JK Iguatemi, que a gente foi ver. Parecia como se fosse, eu não sei pra vocês, mas pra mim parecia como se fosse um corredor de prisão, um corredor do Arkham. Sim. Foi muito... eu achei bem legal. Foi muito legal os isso. Cartazes, né? O Batman lá, uma estátua com o uniforme completo. Tava bem legal mesmo. Parabéns pra Warner e pra assessoria, né? Que tava muito bom, cara. E eu achei muito interessante porque uma outra coisa que eu lembro que teve foi, por exemplo, no filme da Liga, a versão do Edon, né? Que foi pro cinema. E lá tinha, né? Os uniformes. Acho que a gente viu junto também, né? A Chico Load tava junto com a gente. E aí tinha lá as estatuetas lá do pessoal. Mas eu não achei tão legal quanto essa do Batman, porque eu acho que essa parte de parecer que tá numa prisão, as coisas ali que eles colocaram bem pra você entrar no clima do filme, acho que capricharam demais. Eu achei muito bom que o grande público, né, porque a essa hora o grande público já assistiu, não foi só a galera que tava extremamente ansiosa, mas o grande público, ele comprou a proposta nova do filme, porque é um filme que a galera que não acompanha o Batman nos quadrinhos, eu imagino que essa galera não esperava esse tipo de filme que é calcado na investigação, é calcado na narrativa noir, e a galera comprou essa proposta e saiu gostando do filme. A galera não tava muito fechada no filme de super-herói ou no estilo do Nolan ou do Burton ou do Snyder. Eu achei isso muito legal, a galera foi de cabeça bem aberta pra esse filme e acabou gostando. Mas como assim o Batman não mata e não usa cartão de crédito? É verdade, não usar cartão de crédito é um grande defeito. Mas isso que o Branca falou, cara, eu achei bem interessante porque quando eu vi na cabine de imprensa, acompanhando a reação das pessoas de uma forma, e quando eu fui ver no dia seguinte com o público em geral, assim, cara, as reações são completamente diferentes, né? É engraçado ver isso, como que as pessoas, eu pelo menos acho que muitas delas não tinham ideia do que esperar do filme e se surpreenderam bastante com o tipo de filme que foi mostrado ali, né? A cabine é sempre uma parada legal de ir, né? Que a gente troca ideia com o pessoal que produz conteúdo, que a gente gosta. E eu tive uma experiência muito legal indo no cinema, porque foi a primeira vez que o meu pai foi no cinema desde o início da pandemia, né? Então, tinham aí 2 anos que ele não ia no cinema e ele disse, não, eu quero ir num filme legal, assim. E ele quis ir no Batman. Então foi uma sessão muito legal. E com meu pai veio, eu vi logo no primeiro dia da pré-estreia, que foi dia 1º. Pô, que da hora, mano. Então foi muito... E, cara, eu tava num clima muito bacana, assim, tipo, bem cheio, assim, mas com distanciamento no espaço do hall do cinema. Pô, equipe de televisão, indo filmar, entrevistar fã pra falar do acontecimento. Então eu achei bem bacana. Seu pai gostou? Gostou, ele gostou pra caramba. Então, tá bom. Me chamou muita atenção na cabine também, que foi o que o André Panseiro tava falando, né? Sobre o comportamento do pessoal, né? O comportamento do público que vai na cabine e o comportamento do público em geral, né? Algumas semanas antes, na cabine do Homem-Aranha, me chamou a atenção a histeria, assim, do pessoal que tava presente. Que qualquer coisa que o Homem-Aranha fazia era um tal de bater palma, era um tal de gritaria, era um tal de ficar falando, ficar aplaudindo. E isso daí me incomodou um pouco. E eu achei que eu fosse ver isso também no filme do Batman. Mas não aconteceu nada disso, né? Vocês estavam lá, na maioria do pessoal que tava na cabine também. Foi bom. O filme do The Batman não tem easter eggs, né? Não tem os easter eggs que tem no do Aranha. É um filme muito mais sóbrio e pé no chão pra contar aquela história fechada. Sim. É exatamente isso, esse que é o ponto que eu queria chegar, que o filme, pegando aquela brincadeira que o Carlão fez no começo, que dos lançamentos do ano, esse é, assim, o primeiro filme, sabe? É um grande filme. Porque Batman, ele é mesmo um filme, você esquece que é um filme de super-herói. Não é um evento, né? Você não depende daquela euforia de você ter personagens de outras realidades, personagens fazendo frase de efeito, sabe? Você... Não tem que fazer cursinho pra entender o filme, exato, né? como foi aí o caso do pai do Roberto II, foi, né, e assistiu o filme, eu creio que deve ser um homem que não acompanha quadrinhos, foi assim de civil e gostou do filme, né? Eu juro que achei que você ia falar, eu creio que deva ser o Roberto I. Eu pensei que vinha essa aí também. Com certeza Que bom que não veio, né? Mas eu devo dizer que o meu pai, ele não é um cara que acompanha quadrinho, mas depois de 30 anos me aturando, ele ainda comete o grande erro de me perguntar. E aí eu passo meia hora explicando e ele se arrepende. Eu adoro a história que você conta do dia que ele descobriu que o Bane do filme do Nolan era o mesmo personagem que o Bane do filme do Schumacher. Cara, eu nunca vi ele ficar com os olhos tão arregalados. Ele, é aquela mesma coisa?
Nossa Mas senhora, né? antes de entrar em detalhe de filme, eu queria perguntar pra vocês se vocês tiveram essa impressão que é uma coisa que eu vi, mesmo entre pessoas que gostaram, criticarem uma coisa que eu não concordo. Eu vi gente metendo a lenha que acha que tem muita narração. Eu não acho. Eu adorei isso. Eu nem acho que tem muita. Isso foi super legal. Eu achei legal e eu não achei muito. No começo e no final, eu acho. No meio tem uma cena também, tem uma só bem rápida, mas eu achei tão pouco e que combina com o clima da história também, eu achei estranho o pessoal reclamar isso. Não, e tem uma parte no meio, que é ele com a mulher gato, que é uma brincadeira, que ele funciona como uma narração, mas não é narração, ele se comunicando com a mulher gato. Não, e tem uma outra parte que é no meio também, que ele fala, acho que é uma data, né? Alguns dias depois que passou ali, ele fala, tipo... 23 de julho, sei lá, uma merda. sei lá. Cara, mas eu vou te dizer que também eu acho que é falta de costume, tipo, porque a gente tem cada vez menos, né, filmes que contém narração desse jeito. É tipo, sei lá, Star Wars, O Último Jedi, que teve gente que saiu da sala pra reclamar, que na cena que uma nave se choca contra outra no espaço, ficou em silêncio. O cara falou, ih, tá quebrado o filme. Sim. Caraca. Então, cara, essa narração, principalmente a narração que teve no começo, assim que começa o filme, que ele fala do bate-sinal, fala do medo que ele coloca no coração dos criminosos. Maravilhoso. Essa narração, ela remete muito a filmes no ar, sabe? Parece aqueles filmes de detetive no ar que parece o cara narrando. Ah, então era uma noite escura e chuvosa e ela entrou no meu escritório, pediu pra eu pegar um falcão, uma estátua de um falcão. Sabe? Eu acho que isso daí foi muito proposital. Tem muito a ver com a estética e com o formato que o diretor Matt Reeves quis, assim, imprimir no filme. E assim, até combinando com o que o Gustavo tinha falado antes, o que torna esse The Batman um filme e não um evento ou uma adaptação de quadrinhos só e essas coisas, são as referências dele. As referências dele não são filmes de super-heróis, as referências dele são filmes noir, são filmes de investigação criminal, que nem Seven, que nem Zodíaco. Até terror tem um pouco, né? Tem terror, que tem nesses de serial killer e tudo mais. Então, as influências desse filme não são os filmes da Marvel, não são os outros filmes do Batman. Eu acho que é até muito próximo do que o Burton fez no primeiro Batman, que ele pegou influências que não eram necessariamente de quadrinhos, ele pegou influência do cinema gótico, de uma coisa muito mais distante do que o que tinha feito o cinema de quadrinhos até agora, que era Superman. Ele não foi pra esse lado. Sim. Então eu concordo com isso. Eu acho que isso que dá essa cara que o Gustavo falou de ser um filme, não só um filme de super-herói, mas um filme, e é isso também que cria um certo estranhamento do público. O público não tá esperando um filme noir, uma narração noir. O público tá esperando talvez um filme que nem o do Nolan. É até isso que eu achei legal. Na maior parte, pelo menos, o público tava de cabeça aberta pra abraçar essa estranheza. Eu acho isso muito legal, né? Eu acho também que ele é e não é um filme de super-herói, né? Porque ele não tem os clichês, apesar que ele tem alguns, mas enfim, aqueles clichês mais tradicionais do que a gente conhece como filme de super-heróis dos últimos 10, 15 anos. E ele vai justamente nessa pegada no ar que o Gustavo falou, pegando justamente nessa pegada que você falou, Branca, né? De ir por um outro caminho. E, poxa, pra quem tá esperando um filme do Batman e tá acostumado a ver todo ano filme de herói, você vai numa sessão de cinema e você se depara com um Seven com o Batman, vamos dizer assim, entre aspas, cara, eu acho que quem não tava esperando um filme de super-herói normal deve ter ficado chocado. Eu espero que positivamente, né, pelo menos. Então, eu acho que isso é faca de dois gumes. Eu acho que essa quebra de expectativa pode ser bom, pode ser ruim. Pra mim foi legal até certo ponto. Mas, por exemplo, o clima no ar, ele funciona, mas não sempre. Eu estar vendo um filme muito diferente de um filme de super-herói também é uma coisa legal, mas também acaba, às vezes, dando uma sensação de falta alguma coisa que daqui a pouquinho... Uma frustração, acho que diz? Uma frustraçãozinha de falta alguma coisa nisso que eu tô vendo, que acho que a gente vai até entrar nisso daqui a pouco. Mas o que eu acho muito legal é que... Eu lembro até que no Fala Animal a gente tava gravando o podcast do Howard the Duck, o Howard do super-herói. Outra grande adaptação. Essa maravilhosa adaptação. E o começo do filme tem a narração, tem essa estética no ar, tem a narração em off também, exato, que nem tem nesse Batman. E daí é uma coisa que fica só no começo do filme como uma piada, e daí se perde, e acaba sendo extremamente inútil. Nesse filme do Batman, ele não tem uma estética no ar só pela estilização da coisa, só pra ser diferente. A estética no ar do filme
que simboliza a depressão que o Batman tá passando, a depressão de Gotham City naquele momento. A estética noir tem um motivo pra estar nesse filme. Isso que eu acho legal, não é Tem um peso ali, não é só né? uma coisa jogada pra ser diferente ou pra ser mais estiloso. Ela dá o clima que ela quer que o público sinta. Eu acho muito legal essa confiança que o Matt Reeves teve no público de entender isso, de comprar essa estética pra entender como que é o Batman, pra entender como que é a Gotham City, pra entender a motivação dos vilões, a motivação do herói. Eu acho isso uma coisa que eu fiquei muito feliz eu acho raro o cinema esperar a inteligência do público e respeitar a inteligência do público. Então isso também é uma coisa que eu fiquei muito feliz com esse filme. Boa. Cara, eu acho que esse filme do Batman, ele sinaliza um corpo da Warner DC que tá se formando. Durante muito tempo, a Warner, ela tem sofrido pra emplacar filmes de super-heróis, ou pelo menos filmes baseados em quadrinhos, porque até agora ela tem tentado copiar a Marvel, e nisso ela não se sai bem. O que ela se torna uma sub-Marvel, ela se torna uma Marvel de categoria B. E eu já vi você ver filmes da Mulher Maravilha que não deram certo, sei lá, a Liga da Justiça, filmes assim bastante criticados. Agora, quando a Warner ela investe, ela envereda por uma outra linha, uma outra abordagem que a gente começou a ver com Coringa, e a gente tá vendo a segunda investida nesse campo, que é com Batman, ela sai muito bem, que é justamente quebrar a expectativa do público, que como o Branca tava falando, né, o público já tem essa quebra de expectativa pode ser boa ou pode ser ruim. O filme de super-herói hoje se resume a filme de super-herói da Marvel, né? Então o público espera chegar lá e encontrar um Guardiões da Galáxia. Tanto que o Esquadrão Suicida é um Guardiões da Galáxia. Por isso que é muito bom. Por isso que é muito bom, mas é mais do mesmo, né? Então eu acho que o filme, o Batman, o Coringa, eles estão revitalizando a forma de levar para as telas filme de super-herói, porque a fórmula da Marvel já tá dando sinais assim de desgaste, né? Já tá cansando. E esse filme do Batman mostra assim um refresco, dá uma revitalizada muito bem-vinda. Mas eu acho que o negativo da DC não é que ela só tenta copiar a Marvel. Eu acho que o problema é que ela sempre se pauta pela Marvel em relação ao que ela vai fazer. Então, quando ela não copia, ela tenta fazer o total oposto, que é o que o Snyder tentou fazer no... A Marvel é colorida, então a gente vai fazer uma coisa sombria. A Marvel tem piadinhas, então a gente vai fazer uma coisa 3 horas de filme completamente sem piadas e sério e mal-humorado. O problema não é só de se copiar, é ela se pautar por tudo que a Marvel faz no que ela vai fazer. E realmente, eu acho que o mérito do The Batman, o mérito até de Coringa, que é um filme que eu não gosto, mas que eu entendo isso, é fugir disso, é não ter a Marvel na cabeça quando vai fazer algum projeto. Já que estamos nessa comparação horrorosa com o filme do Coringa, eu acho que o que diferencia o Batman, o The Batman, já que estamos aqui nessa, O The Batman, sim, tem que ser o The Batman. É a questão de... E aí eu acho que tem um mérito da Marvel também, que é não ter vergonha de ser um filme de quadrinho. Porque por mais sério que The Batman seja, ele tem o pé muito no quadrinho. E pra mim isso que diferencia ele até mesmo do Batman do Nolan. E isso só é possível porque a Marvel pavimentou o caminho de você não ter que fazer os X-Men com roupa de couro, de você não ter que fazer um filme de super-herói genérico, que parece mais um filme de ação da época do que ter sua própria identidade. O que o Matt Reeves faz ele faz algo que os quadrinhos fizeram muito bem também, que é entender que você não pode só se referenciar, sabe? Quando tem a Revolução Inglesa nos quadrinhos de 80, é quando o quadrinho para de se autorreferenciar e os caras começam a pegar coisa do mangá, que é outra mídia, apesar de ainda ser uma narrativa gráfica, você começa a inspirar em filmes de ação, filmes de drama, em outros enquadramentos. O Matt Reeves pega coisas de filmes que ele gosta e de gibis do período que ele quer retratar e faz um bem bolado que dá esse filme, que pra mim é a diferença do Coringa, que Coringa pra mim é um filme que tem vergonha de ser de quadrinho, mas pra vender disseram que é o Coringa, e tudo que é relacionado ao Batman do filme do Coringa é ridículo. Já em The Batman, tudo funciona, entendeu? Mas pra mim, isso que você tá falando não é a DC resolvendo isso agora. Eu acho que é a DC retomando o que ela fazia antes da Marvel Studios. É ela retomando o que ela tava fazendo com o Batman do Burton, até o Batman do Schumacher, com todas as suas falhas e pastiches. É uma coisa que não tinha vergonha de serem. Eles não tinham vergonha de serem filmes de quadrinhos, de se assumirem desse jeito. Se tem uma coisa que o Batman do Schumacher não tinha, era vergonha, né? Não, tipo, e o do Burton também não, é porque a linguagem do Burton é muito próxima, mas eu não acho que tinha nada de quadrinho ali, e o do Schumacher era uma galhofa, e pode ter porque o personagem é baseado em quadrinho, mas eu acho que os filmes daquela época tem 0 de quadrinhos, eles são mais filmes, no caso do Burton, que tem uma mão mais pesada do diretor, ou um filme da época, né, que o Schumacher, ele tenta até fazer o filme dele, e a DC vira, não, você tem que vender McLanche feliz, e ele parte pra galhofa total, né? Eu sempre acho muito triste quando isso parece um exagero
exagero, mas é verdade, a DC falou isso pro Schumacher. Mas eu discordo que os do Burton não tem nada de quadrinhos. Eu acho que representavam os quadrinhos do final dos anos 80 de um jeito muito bom, assim como os do Schumacher representavam a série do Adam West. Eu acho que os filmes do Burton representavam os quadrinhos daquela época, até no ritmo da narrativa, nos diálogos. Visualmente também, né? Eu acho que visualmente. Mas aí, porque eu acho o Tim Burton visual, se for pegar Beetlejuice dele, se for pegar Edward Mão Tesoura, eu acho que é mais linguagem do Tim Burton do que dos quadrinhos. Mas eu não tô aqui pra falar de Tim Burton, né? Então... Exatamente. Não estamos aqui pra falar de Tim Burton. Vamos voltar para The Batman, porque depois, assim, que o filme começa com essa parte da narração, né? Inclusive, né? Eu vou aqui revelar uma coisa que o Carlos não gostou inicialmente. Isso que eu ia falar. Vou caguetar o Carlos aqui. Tá me caguetando aqui. Não, eu gostei muito, gente. Eu sou fã do Batman. Não, eu vou falar que, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu vou até fazer um contraponto ao que vocês elogiaram disso antes. Eu tive a felicidade de ver o filme 2 vezes, pretendo ver mais ainda. Na primeira vez, você fica naquela expectativa, né? Qual que será a vibe do filme e tal. Aí, quando começou essa parte, com o Batman falando todo carrancudo e tal, eu falei, puta merda, o filme vai ser carrancudo. Vai ficar essa porra dessa narração o filme inteiro, colocando uma sombra, forçando a barra o tempo todo do Batman ser sombrio. Aí, pra minha felicidade, não. Foi uma coisa bem pontual em alguns momentos e desenvolveu bastante depois outros aspectos do Batman psicológicos, de evolução do personagem mesmo. E isso fez que na segunda vez que eu assisti, essa cena, eu já sabendo que não era uma cena que pautava o clima do filme inteiro, era só uma introdução do personagem, eu gostei. Achei que funcionou. Teve mais de um momento do filme. Mas assim. isso é uma coisa que a gente já tinha conversado no podcast de expectativas, que o que a gente imaginava que ia acontecer era o filme apresentar o Batman como alguém extremamente sombrio e violento, inclusive pegando a parcela do público que acha que esse é o Batman e transformar isso no decorrer do filme para uma outra coisa, para um outro caminho, e até tentando convencer essa parcela que acha que o Batman é violento e é agressivo e abusivo e a vingança. A gente tinha falado isso no podcast de expectativas, até por isso que quando eu tava assistindo e vi esse começo, eu já tava esperando que fosse não pra enganar, mas o ponto de partida pra uma evolução do personagem. E um belo ponto. Na verdade, o ponto que me incomodou não foi nem isso. Isso eu gostei do Batman começar um pouco mais, tipo, brutal na missão dele, de vingança e tal, e depois ele ir meio que lapidando melhor. Isso eu gostei muito. O que tava me incomodando era aquela parada, tipo, eles acham que eu estou nas sombras, aí aparece um helicóptero, mira no bandido, aí o bandido se caga, larga a arma correndo, é atropelado por um carro, o helicóptero vai embora e o bate-sinal tá atrás. Aí depois outro cara tá pichando, o helicóptero mira nele, aí ele vê que o helicóptero sai, tem o bate-sinal, ele se caga de medo, joga a latinha num lugar escuro, fica achando que o Batman vai sair de lá, sabe? Eu fiquei com muito medo, porque é uma coisa que eu acho, depois que eu percebi que isso era só a cena de introdução pra dar o clima, eu achei que funcionou. Na primeira vez eu fiquei, puta, são umas cenas meio forçadas que você entende o porquê, é pra mostrar de um jeito meio, até um pouquinho caricato, o medo que eles têm do Batman. Eu vou te falar que eu não acho que isso seja tanto caricato, e como diria o ditado, eu também não. O diabo está nos detalhes, né? E nesse filme, pra mim, isso funciona tanto pro bem quanto pro mal, embora eu não tenha tantas coisas a reclamar desse filme. Essa cena da narração, eu fiquei, pô, será que vai por esse caminho? Mas eu tava com o pensamento do Branca. Mas pra mim, ele mostra o caminho que vai... Todas as cenas que podem ter me incomodado e no final das contas não somaram, elas se resolvem logo em seguida. Essa cena em específico se resolve pra mim quando ele ataca lá os caras pintados de caveira e o cara que ele tá protegendo acha que ele vai bater nele. Ele, por favor, não me machuque. Sim. Então, tipo, quando ele para, olha, e vai embora, eu falei, cara, é aí que tá o detalhe de como você entende o Batman. O Batman, ele não entende, fica um pouco atônito de não entender porque o cara acha que ele vai agredir ele. Mas assim, se fosse, por exemplo, o Snyder, o cara ia falar, não me machuque, aí o Batman ia virar pro cara e falar, só se você andou fora da linha, sabe? Tipo um negócio assim. Sim. E o Matt Reeves, ele tem pequenos detalhes que quando a gente chegar nas partes da trama, eu acho que ele pontua e funcionam pro personagem, sabe? E é muito interessante dessa parte, porque você vai tendo toda uma construção, né, com a narrativa dele falando do medo, ele falando de tudo isso, pra daí chegar, quando ele bate nos caras, e aí o cara que ele salvou, ele também sente o medo. Então, o medo que ele quer provocar, ele não provoca só em quem ele quer, ele provoca em todo mundo. E aí eu tenho um detalhe pra falar, porque depois de tudo isso, e aí, quando os caras vão lá bater no japonês ali, e aí o Batman vem, tipo, começa a vir, os caras param e começam a ouvir o barulho. Porra, eu adorei o Batman ali com os passos do Robocop, cara. Eu adorei aquele som, velho. Porra, eu fiquei emocionadíssimo, cara. E é uma coisa que ele usa a favor, né? Não é uma coisa que sempre que ele anda faz uma barulheira. Quando ele quer, ele faz. É muito legal isso, cara. Tem duas coisas nesse ponto do cara ficar com medo do Batman que eu acho muito legais. Primeiro, que esse Bruce Wayne, ele é emocionalmente quebrado, no sentido
sentido de que ele tem um desenvolvimento emocional de quando ele tinha 10 anos de idade. No ponto de virada da vida dele, ali meio que parece que ele morreu e ele ficou estagnado ali. A gente pode ver isso pelo relacionamento dele com a Celina, que ele sente alguma coisa, mas ele não sabe o que é, ele não sabe como agir direito, ele não sabe se ele tem que ser indiferente, mas ele quer se aproximar dela. Isso é uma criança num relacionamento. E ao mesmo tempo, eu acho que tem isso é o começo que ele não sabe como ser o herói que Gotham City precisa. Então ele acha que ele tem que agir pelo medo, mas o medo, assim como o que a gente falou da quebra de expectativa, o medo também é uma faca de dois gumes. O medo age tanto pros criminosos quanto pra quem ele tá tentando proteger. E isso acontece porque ele é quebrado emocionalmente, ele não sabe lidar com o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo meio que tudo por um impulso. E eu acho que isso conversa de um jeito muito legal com o final do filme, quando ele estica a mão pra salvar as pessoas que estão quase submersas pela água e estão presas nos escombros do lugar lá que eles estavam protegidos. Ele estica a mão, a candidata a prefeita, ela tem um certo medo de pegar na mão dele e a criança vai lá e pega a mão dele. E aí que é o ponto de virada também, que ele vira um símbolo de esperança. Então, Exato. Esse ponto do cara com medo dele, não só é uma cena muito interessante e também é uma cena muito diferente do que o Snyder faria, mas também conversa com esse final. A cena do começo conversa com a cena final. Eu acho muito bem pensado quando o roteiro faz isso. E reflete no negócio dele ser a vingança pra depois ele ser a esperança, né? Sim. Isso eu acho muito legal, isso. Eu concordo bem com o que o Branca falou disso do medo. Eu não acho que foi forçada essa sequência, porque é realmente pra introduzir o conceito desse Batman, né? Ele é o cara que tá lá. O medo sempre foi um instrumento em praticamente, tirando o Batman 66 em praticamente todas as versões. E olha lá, cara, você vê, cara, se você tá andando na rua, assaltando um banco e aparece um maluco com aquela roupa correndo e gritando, apontando pra você fica cagado de medo, cara. Carregando uma bomba. Ele assusta pelo bizarro. Se a gente pensar, esse é o ponto inicial do Batman. Ele se torna um morcego pra instigar o medo no coração dos bandidos. O ponto inicial dele é o medo. Sim. Vamos fazer uma pausa bem rápida para anunciar que esse programa é patrocinado por ninguém mais e ninguém menos do que a gloriosa revista Mundo dos Super-Heróis. Você que acompanha o Mansão Wayne já conhece a revista, a gente já falou dela várias vezes aqui. Tem matérias incríveis sobre o mundo dos quadrinhos, escrito por um monte de jornalista, cara, que esses caras manjam do assunto. Manjam muito do assunto mesmo. Começando pelo nosso amigo Gustavo Vícola, que é o convidado do programa de hoje, que além de ser um grande jornalista de cultura pop e já ter sido editor da revista do Batman, é editor da Mundo dos Super-Heróis. E tem gente também do calibre, olha só, de J. Silvestre, Heitor Pitombo, nossa querida enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Obad e o nosso grande amigo Roberto II, sempre colaborando com conteúdo de alto nível. Se não conhece, tem que conhecer. Cara, a edição que tá nas bancas agora tem matéria de capa do filme do Batman, que a gente tá discutindo no programa de hoje, só que assim, são mais de 10 páginas sobre o filme, influência, a história da relação do Batman com a Mulher Gato, sobre o Pinguim, tem uns cards mostrando a evolução dos uniformes do Charada no quadrinho, é coisa de alto nível. Pois é, cara, uma coisa sensacional. E não fica só no Batman, né? Tem muito mais conteúdo. Tem matéria sobre a Mulher Hulk, sobre o Dan Slott, Cavaleiro da Lua. O Roberto II escreveu um lindo guia de referências do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso só na edição. Imagina se você assinar o tanto de conteúdo legal que você tem acesso bimestralmente. Tá legal, mas e agora? O ouvinte tá doido pra conferir essa revista e como que ele faz? Bom, além de encontrar nas bancas, você pode comprar ou assinar a revista no site www.europanet.com.br, pelo WhatsApp, prefixo 11 951864134 ou pelos telefones para quem tá em São Paulo, 11 30 38 50 50, ou para quem tá no resto do Brasil, 0800 88 88 508. E não é só isso, o ouvinte do Mansão Wayne tem 5% de desconto em assinaturas da revista Mundo dos Super-Heróis e na compra de edições avulsas ou até livros da linha Mundo dos Super-Heróis. É só informar o código que o André vai falar agora em qualquer um dos meios de contato que a gente passou, ou até escrever no site, lá na área de cupom de desconto, tudo junto e com maiúscula. E o código é MundoWayne. MundoWayne, sacou a referência aí?
É só falar esse código no WhatsApp da revista, no telefone ou inserir no site e você ativa o seu desconto. Você vai garantir o seu desconto com isso. Fala aí, cara, se isso aí não é sensacional, hein? Fala aí. Pô, galera, tem que aproveitar, aproveita aí. Então entra lá no europanet.com.br ou em qualquer um dos telefones ou até no WhatsApp e garante já sua assinatura, cara. Todos os telefones do site vão estar também lá na descrição do podcast, lá no site, para você poder conferir e fazer a compra direitinho. E só para complementar, esse cupom é válido até o dia 30 de março de 2022. Então, é isso aí. Vamos mostrar que os ouvintes do Mansão Wayne gostam de estar sempre muito bem informados. E agora, vamos de volta pro papo aqui, que esse programa tá legal demais, porque é um filmaço. Cara, e essa cena inicial aí, eu acho ela extremamente importante, porque eu não lembro, não sei se vocês se lembram de algum filme que tenha mostrado o Batman realmente como uma figura assustadora, que é como o Branca tava falando, né? Essa daí é assim, o primeiro passo do Bruce Wayne quando ele quer se tornar Batman. Ele fala, eu vou instilar o medo no coração dos criminosos. E a gente lê os gibis e, cara, fala que o Batman é o assustador, que o Batman dá medo, que os criminosos têm medo. Cara, em nenhum filme eu vi isso. Eu odeio dizer isso, mas o Snyder nisso até que acerta. Eu ia falar exatamente isso. Que a única parte boa do BVS, a primeira cena do Batman é assustadora. O Batman ali na parede, ali grudado, nossa, cara, aquilo ali... É a única cena boa do filme. E aí depois cagou tudo, vai tomar no cu, né? É uma cena que... ela realmente foi assustadora, que parece o Batman grudado na parede, né? Como se fosse um morcego, um morcego gigante, né? Um demônio. E ela é muito rápida. Agora, nessa cena inicial do Batman, cara, ela vai construindo o negócio, quase uns 10 minutos de vídeo, é o Bruce Wayne falando esse negócio, e eu, como espectador, cara, eu fiquei com medo, eu falei, o negócio ficou assustador, sabe? Eu falei, eu vi as filmagens que o Matt Reeves fez daqueles becos escuros, era assustador, eu entendi perfeitamente, eu me coloquei no papel do criminoso ali e falei, cara, eu também ia estar morrendo de medo se eu fosse um criminoso em Gotham. Né? E outra, né, o Snyder, o que o Snyder faz, o que inclusive todos os outros filmes do Batman fazem, ele mostra o medo dos bandidos quando eles se deparam com o Batman. Esse filme, que é o que inclusive acho que incomodou o Carlos, mas que eu adorei, é que ele mostra o medo natural que o Batman causa nos bandidos. O Batman não precisa aparecer pra causar esse medo. O simples bate-sinal, a simples menção da possibilidade do Batman estar saindo de um beco escuro, isso já dá medo. Isso. Eu concordo com o Gustavo, isso é uma coisa que não tinha sido mostrado. Não é o Batman que desperta medo, é a ideia do Batman que desperta medo. E essa é uma cena que, além de explorar esse negócio, esse conceito do medo, ela traz luz, né, já que a gente tá falando de escuridão, ela traz luz a um monte de conceitos do Batman que parece meio ultrapassado. Por exemplo, como que o Batman sozinho consegue defender da Gotham City? Lembrando que Gotham City é a maior cidade dos Estados Unidos, do universo DC. Cara, é como se tivesse uma pessoa pra defender todas as ruas de São Paulo, que é uma cidade imensa, sabe? Então, essa sequência inicial, ela traz um pouco de luz aí, explica justamente isso que o Branco tava falando, né? Porque ele fala que ele tem que escolher as batalhas dele, isso. né? Sim, tipo, que ele não vai legal. estar em todo Outra lugar, coisa, não sei o quê. A cena também, ela fala sobre o bate-sinal, né? Porque o bate-sinal, ele fez sentido em 1939, quando o Batman estreou no gibis. Mas hoje, você fala, por que não tem um aplicativo entre o Batman e o Comissário Gordon? Sim, Não, sim. é por isso, é pros criminosos verem e, se borrarem de medo, sabe? É pra eles lembrarem que o Batman tá rondando a cidade em qualquer lugar, ele pode sair de qualquer beco, como se ele fosse um demônio que se teleportasse pela sombra, sabe? Então achei uma cena assim, cara, o filme começou de uma maneira assim, nossa senhora, animal pra mim, assustadora. Não, eu gostei muito da cena. O lance é que assim, a primeira vez que eu assisti eu fiquei com medo desse tipo de narração ser a ferramenta usada no filme inteiro. O que não foi a verdade e funcionou muito bem nesse momento. Foi mais uma coisa de ir lá como crítico chato logo na cabine de imprensa do que uma coisa do filme de funcionar ou não. Na segunda vez, já sabendo, eu gostei. Mas tem um detalhe que eu achei um pouco forçação de barra, que passa
passa quase despercebido, mas eu achei meio bobinho, né? O Carlos até ressaltou isso, né? Que aparece o bate-sinal, o helicóptero. Parece que o helicóptero tá acompanhando o bate-sinal, né? Sim. Essa cena eu achei meio idiota. Ah, mas eu achei de boa. Eu não achei que, tipo... Eu achei fosse esquisito nada. também. Pra mim, tipo, é a experiência que o filme quer passar, tá ligado? Ele quer mostrar ali que tá tendo e focar exatamente o que você tem que ver. Mas o maior erro dessa cena é que o Batman não bate em um dos criminosos, que é o que mais merece apanhar, porque é um ator da série dos Titãs. Eu sabia que essa vinha, eu sabia. Falando na treta, né, é muito bom saber que o Batman, apesar dele ser foda, ele não é o Batman fodão que ele chega e bate nos caras, nem soa e não apanha. Ele leva várias porradas, cara, eu acho isso muito bem Sim, colocado. ele isso apanha daí. bastante. Porque o Batman mostrado no filme é aquele Batman... Vocês lembram aquela fase do Batman, que é final dos anos 80, né? Final não, meados dos anos 80, que é desenhado pelo Norman Brayfogle, que acho que é escrito pelo Alan Grant. Sim. Era legal por quê? Porque era um Batman humano, sabe? O Batman, ele começou a ficar legal pra muita gente, mas chato pra outras pessoas, quando ele se tornou meio que uma figura Infalível, né? Infalível, uma figura assim, que nunca erra, sabe? No universo DC. E esse Batman que é mostrado no filme remete àquela época dos quadrinhos que ele era só um cara. Ele era um cara aprendendo como defender o crime ainda na cidade, sabe? E apanhava pra caramba. Então, bem lembrado isso daí do parceiro. Ele não só erra apanhando, mas ele leva tiro pra caramba nesse filme. Porra! É um tiro de 12, velho. Sim, e ele não leva chuchu. E ele não leva o tiro. Ele não leva o tiro e já se levanta de uma vez. Não, ele leva o tiro, ele tem o tempo de recuperação dele. Às vezes ele precisa até de coisas artificiais, externas pra se recuperar. Ele não é a armadura dele protege ele até certo nível, mas mesmo assim ele apanha, ele leva tiro. Tem um desespero, né? Daquele close no olho dele, falando, meu Deus do céu, que eu preciso ajudar, eu tô caído, eu vou morrer, vai morrer todo mundo. E o erro dele também, tem muito erro na investigação que ele tá fazendo. Ele erra, ele é falível, ele erra as pistas, ele não descobre coisas, ele precisa que o vilão conte pra ele no final que tá pra acontecer alguma coisa, ele precisa que o Pinguim ridicularize ele até certo ponto, falando tipo, maior detetive do mundo, quando ele errou uma coisa tão trivial quanto uma palavra em espanhol, sabe? Ele é um Batman que ele tá... ele faltou na aula de espanhol, dá nisso, né? Americano rico vai aprender espanhol, cara. Os caras não ligam. Ele tá aprendendo não só ser herói, mas também nesse lado detetive. E ele aprende isso falhando. Ele não aprende isso fazendo e dando certo. Ele aprende isso fazendo merda e custando vidas inocentes. E ele também não fica se cobrando, mas ele aprende. Eu acho isso legal. É realmente o ano 2 dele. Eu nem acho ele tão merdeiro assim. Esse lance dos tiros, por exemplo, da briga, eu acho legal. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que mostra que ele não é infalível, porque na briga ele toma as porradas e tal, mas ele tem a proteção, mostra que ele também tem um treinamento que é tipo assim, quando ele toma tiro de 12, ele vai pra trás. Mas ele tá com placa, ele tá tomando tiro de Uzi, cara. É como se você estivesse tomando vários socos normais. O tiro de 12 é, sei lá, você tomar um soco no peso pesado do UFC, sabe? Então, tipo, ele tem as limitações dele, e eu acho que os lances da investigação que mais atrapalham ele é quando ele se insere na investigação. Quando o Bruce Wayne entra na investigação, o Batman sai do prumo. É quando ele começa a errar mais, né? Eu acho que esse fator também tem, porque o Bruce Wayne tá muito pouco no filme. Mas nos momentos em que ele tá bem. Porque, por exemplo, a cena do enterro do prefeito, o Bruce Wayne tá ali, mas é o Batman disfarçado de Bruce Wayne. Sim. As cenas em que a gente vê o Bruce Wayne é quando ele pede desculpa pro Alfred e quando ele vai conversar com o Falcone. Que ali ele tá totalmente desarmado, em todos os sentidos, sabe? Ou ele na Batcaverna, né? Que ele fala meia dúzia de palavras, né? Então, eu acho que ainda é o Batman ali. Porque ele quer ser o Batman naquele momento. Por exemplo, quando ele vira pro Batman e fala, você não é meu pai, é o Batman falando aquilo. Então eu acho que quando ele pede desculpa pro Alfred e quando ele vai conversar com o Falcone, é o momento que ele percebe, eu não tenho como ser o Batman a todo momento. E ele também percebe isso quando ele vê, e é um dos pontos de virada do filme, que o Charada achava que ele tava do lado dele. Porque um cara que é o Batman o tempo todo, só pode ser maluco o tempo todo. Porque o Charada é isso, a máscara dá coragem pra ele ser o maluco que ele quer ser. E quando ele vê que o Batman tá fazendo aquilo porque existe algo por trás que não é o que o Charada acredita, ele também desarma um pouco o que o Batman acreditava. Essas pequenas coisas, essas viradas, são muito importantes pro filme. E são só essas duas vezes que a gente vê o Bruce realmente, porque aquilo que eu falei sobre o Bruce no começo e no decorrer do filme inteiro, ser emocionalmente quebrado, é isso. O Bruce Wayne, nesse filme, ele é uma casca vazia. Concordo. Ele é uma pessoa morta e ele não se importa em estar morto. Ele tá lá por uma missão
que ele criou na cabeça dele. Eu acho que se assemelha até no que a gente falou sobre o Batman Suicida, no podcast Expectativas. Total. E ele só consegue ser o Bruce Wayne nesses momentos porque tem essa quebra, que ele até comenta no hospital, que é quando ele percebe que ele tem o que perder. Ele nunca achou que ele experimentar esse tipo de medo de novo, de perceber que ele tem o que perder. Ele pode perder pessoas que ele ama, que nem o Alfred. Puta cena bonita, hein? Porra, eu achei Caralho. linda. Foi necessário ele quase perder alguma coisa pra ele perceber o que ele ainda tem. E assim ele percebe que ele ainda tá ligeiramente vivo nesses momentos. O Bruce Wayne aparece muito pouco, mas esses momentos mostram um crescimento de personagem, uma evolução de personagem absurda. O Bruce Wayne, por exemplo, no hospital, ele não chora quando ele tá com o Alfred. Ele tenta ainda se mostrar bravo, ele tenta se mostrar durão, ele faz uma expressão... Ele primeiro vai perguntar pra ele, né? Vai assim, pô, você mentiu pra mim a vida inteira, né? Mas mesmo assim, tanto nesse momento quanto quando ele realmente fala pro Alfred o quanto o Alfred significa pra ele faz uma expressão dura na cara. Porque esse é um Bruce Wayne que ele não sabe chorar desde a morte dos pais. Ele não sabe se abrir, ele não sabe demonstrar sentimentos desde a morte dos pais. Falta emoção, né? Ele não sabe, ele não tem isso mais na mão porque ele morreu. Ele morreu naquele momento. Então, as cenas na caverna com o Alfred, a cena dele falando com o Alfred, até quando a luz machuca o olho dele e ele coloca o óculos escuro, tudo isso é aquele Bruce Wayne morto. E esse Bruce Wayne, ele revive no momento que ele percebe que ele tem o que perder ainda nessa vida e que vale a pena lutar por essas coisas. Tanto que ele aceita, né? Inclusive, eu acho que dá pra até fazer um paralelo daquela cena que é justamente dessa que ele coloca o óculos escuro, que eu acho que tem a ver com que a proposta do Matt Reeves tem. Porque aí o Alfred fala pra ele, os acionistas estão vindo. Ele tipo, pô, por que esses caras estão vindo? Você não vai até lá? E assim, eles só citam. E aí quando os caras chegam, não mostra. Porque eles não querem mostrar a vida do Bruce Wayne. Eles querem mostrar Batman. Daí parte em seguida pra eles analisando a primeira pista deixada pelo Charada. Pequenas coisas novamente, né? Tipo, ele não precisa mostrar os caras. E eu acho legal, o que o Branca falou, pra mim, corrobora muito quando, tipo, ele fala, o Alfred fala, você tem que seguir o legado dos seus pais. Ele fala, esse é o legado dos meus pais. Ele só enxerga o que aconteceu depois que os pais morreram, ele não vê o antes. E é aquela, justamente a questão que a gente falou, né? Do por que tem muita gente que não tá gostando? Porque esse Batman vai ao contrário. Aquilo que a gente falou da galera empolgada no trailer. Do tipo, a candidata a prefeita vira pro Bruce e fala, você deveria fazer mais por essa cidade. E aí corta ele batendo num bandido, e a galera fala, é isso aí, o Batman está ajudando a cidade. Não, é justamente o contrário. É mostrando que ele tem que fazer pela cidade, tipo, mais do que só bater em bandido. Que é aquela discussão que a gente sempre fala. Quem aponta que o Batman só bate em bandido e concentra renda, não tá necessariamente errado, porque as histórias perdem muito tempo mostrando isso. E esse filme é o contrário. É pra ele mostrar que o que ele tá fazendo só com o Batman não vai ajudar Gotham a sair disso. E a narração em off do começo, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que é o segundo ano dele como Batman, e mesmo assim, nesses 2 anos, a criminalidade só aumentou. Por mais que a gente veja a galera com medo dele e tudo mais, ele fala que ele não sabe o que ele tá fazendo de errado, porque o que ele tá fazendo não tá dando certo, mas ele tá insistindo nisso mesmo assim, insistindo no erro, né? A loucura é continuar insistindo no mesmo erro, e ele percebe que a criminalidade tá aumentando. E é outra coisa que conversa diretamente com o final do filme. Uma coisa que eu acho que esse filme acerta muito, inclusive, já seguindo esse fio do que vocês estão falando, é que os últimos filmes que a gente viu do Batman, ele pega um pouco a problematização que existe do Batman, dele concentrar renda, dele sonegar imposto, aquela coisa toda. E no máximo, sei lá, nos filmes do Nolan tem uma piadinha com isso, quando o cara descobre lá, o contador descobre as coisas. Nos do Snyder ignora completamente, até romantiza, né? Esse daqui não, ele abraça essa coisa problemática que hoje acaba permeando muito o personagem. Assim, todo mundo que fala do Batman, em algum momento fala, pô, será que os métodos dele são ruins? Será que ele não deveria ajudar a cidade de outra forma? Por que em vez de ele pegar esse dinheiro, ele não faz outra coisa e tal? E esse filme, ele abraça isso, ele pega isso e discute isso. Óbvio que não é com um aprofundamento fudido, mas ele faz isso afetar a evolução do personagem de um jeito muito interessante, muito maduro. E aí eu acho que vai o ponto que é a inspiração de Batman Ego também, né? Todo esse dilema, de toda essa briga e luta interna dele, que isso é uma coisa que eu acho muito interessante. E aí eu vou roubar um pouquinho de um amigo nosso, o Sidão, que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é como o Matt Reeves gosta de trabalhar o olhar do Bruce Wayne, né? E pra mim, essa trabalhada no olhar, e muitos dos olhares que ele tem, aí não quero dizer que o filme tem exatamente isso, é a impressão que me passou. Quando ele dá esses olhares e faz uma coisa, pra mim parece que ele tá tendo um embate interno com ele. Não, assim, não em todos os momentos, mas várias vezes ele tá tendo esse embate com ele mesmo. Que não é mostrado explicitamente, mas me dá essa impressão. É engraçado que todas as HQs que o Matt Reeves falou que ele se baseou são
mostradas de formas pontuais do filme. São. O Longo Dia das Bruxas é o serial killer, inclusive começando no Halloween, né, a matar as pessoas. Até a descrição da operação, né? Sim, tem Ano Zero, que é a cidade sendo inundada, mas Batman Ego, apesar de não ter nenhuma referência direta a Batman Ego e até a grande questão de Batman Ego, que é o Batman não matar, né, mas que tá meio que mais sutil nesse filme, Batman Ego é a HQ que permeia todo, ele tá no clima de todo o filme. Sem dúvida. Não é só questões pontuais. Batman Ego é como se esse filme fosse Batman Ego. Dito ritmo, né? A batalha do Bruce contra ele mesmo é a batalha do Bruce contra a depressão, até. É uma coisa que daria pra fazer um outro filme em paralelo a esse, se passando completamente na cabeça do Bruce. E seria exatamente Batman Ego. Seria ele falando com uma figura projetada de um morcego humano que é ele mesmo. E curiosamente é o que acham que tem menos, né? Porque as pessoas só enxergam o que tá na tela. Elas não conseguem enxergar pontual, o texto. O Batman Ego é aquele ruído de fundo que fica o filme inteiro. Eu achei isso muito legal. E aquilo que a gente tá falando de crescimento do Bruce, uma coisa que eu percebi também é que nesse ponto de mudança dele, ele se agarra em 3 pilares. Ele se agarra primeiro no Alfred, quando ele percebe que é a família dele. Ele se agarra na Selina, quando com aquela paixão infantil ele percebe que é um amor na vida dele. E ele se agarra no Gordon. No momento que ele fala no final, eu achei muito bonito essa parte, quando ele acha que ele vai ser desmascarado e vai ser o fim do Batman, ele vai encontrar o Charada no ar, que ele fala pro Gordon, você é um bom policial, e mostra nesse momento o respeito que o Batman tem pelo Gordon. Eu acho que o Gordon, ele se agarra na figura do amigo. Então ele se agarra à família, o amor e a amizade. Ele tem esses 3 pilares em figuras pontuais, que são o Alfred, a Selina e o Gordon. E eu acho que isso também foi muito inteligente. O Batman, ele não tem a Bat-família, ele não tem amigos próximos como o Bruce Wayne, mas todos os pilares importantes para qualquer pessoa ser minimamente saudável, todos os pilares de relacionamento, ele tem, que é a família, um amor, mesmo que seja um sentimento meio infantil que ele não entende, e a amizade que ele tem com o Gordon. E a amizade com o Gordon é muito bem trabalhada, eu gostei muito. Não, o Gordon tá absurdamente perfeito, Gordon, né, cara? Puta que pariu, cara. Olha, esse tá de parabéns. De todos é o que, pra mim, tá o mais de parabéns, é o Gordon. E o Gordon conseguiu trazer em alguns momentos um clima de humor que ficou tão bem colocado, cara. Tão bem colocado, sem ficar ridículo, sem ser uma piadinha solta. A parte que eles estão os dois na cadeira. E momentos esporádicos, né, cara? É muito bom. Quando eles chegam no coisa, tipo, achei que você tinha ligado o bate-sinal. Não fui eu não. Pô, o que aconteceu aqui? Sabe, tem várias coisinhas, assim, que eu acho muito bem trabalhado. Mas... nessa parte eu não achei também não achei, muito eu aí, não achei né? humor, mas, tipo, eu acho que o humor do Gordon é igual ao do quadrinho. Que eu digo, sabe? Mas é humor de quadrinho. O humor do Gordon é humor de ranzinza. Ele é, tipo, porra, você podia ter maneirado no soco, né? Eu maneirei. Sabe? Eu maneirei. Cara, que maravilhoso. Esse vigilante aí devia estar mexendo nessas provas. Ah, ele tá de luva. Tipo, caralho. Cara, que maravilhoso. Que é verdade, né? É incrível. É incrível, cara. Luva mais porca. Acabou de andar por todos os telhados de esgotos de Gotham, mas é uma luva. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes: Luciano Bugai, Luiz Eduardo de Novaes, Giovana Zade Teixeira Paz e Moser Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Agora há pouco vocês falaram sobre como o ego permeia toda a trama e como é importante, mas tem um quadrinho que também permeia, até de uma forma bem mais literal, que eu acho que vai causar controvérsia aqui, que é Silêncio. Silêncio tá muito presente nesse filme. Silêncio tá. Aquele Charada é uma mistura do Silêncio com o Charada, né?
Total. Até o visual do Charada, né, cara? Aquela máscara do Charada parece muito a máscara, entre aspas, do Silêncio, né? Que pra quem não conhece o Silêncio dos quadrinhos, é um personagem que tem o rosto inteiro coberto por bandagens. Sim, mais ou menos que nem o Charada no filme faz com a Silver Tape na galera, só que com bandagem. Isso, Sim. exatamente. Eu discordo que seja Silêncio. Eu acho que tem mais de Longo Dia das Bruxas, e como toda história do Loeb é igual, a gente pega esse pessoal pra achar que é Silêncio. Mas eu acho que tem pouco, tirando o visual, Isso acho que eu ia falar. pouquíssimo. Esse ponto do Roberto faz muito sentido. Não, é porque tem mais de Longo Dia das Bruxas, o visual tem de Silêncio, e o Charada, pra mim, é muito mais... É do Terra 1, que ele também é um serial killer, né? Tem muito mais disso do que de Silêncio. Eu realmente Terra acho 1, aliás, eu me surpreendi, porque tem muitos elementos de Terra 1. Muito, cara. O próprio Alfred, o visual é do Terra 1. Ele que treinou a barba. O negócio da Marta, É. o Thomas político. É muita coisa. Eu me surpreendi com a presença forte de Terra 1. Então, isso é uma coisa muito interessante desse filme, que ele pega, que nem a gente já falou aqui, apesar de, tipo, a gente falou de Ego, que é um puta quadrinho fora, que a gente ama de paixão, e os nossos ouvintes sabem disso, mas, assim, ele pega, eu concordo com o Carlos que tem coisa de Silêncio também, mas o ponto do Roberto é muito válido, tem o Longo Dia das Bruxas, que a gente chegou à conclusão no nosso podcast, que não é uma história tão boa assim, e ainda tem muita coisa do Scott Snyder. Tem. E esse filho da puta do Matt Reeves conseguiu melhorar tudo. Então, porra, velho, que coisa e maravilhosa. o onipresente ano 1 que sempre tá lá, né? Principalmente na Mulher Gato. Sim, esse sempre tá André, presente. o que você viu de muito de Snyder? Eu vi algumas coisas, assim, mas... Queria saber, fiquei nessa Zero. dúvida. Acho que é o Ano Zero, né? Ano Zero Ano tem Zero muito eu só vi a explosão. Não é o bastante? Não vi muito de Ano Zero, só o grande ataque do filme. É igual. Não, mas então, o resto- mas aí é que você tá falando de só enxergar o que tá na câmera. Que eu falei, é uma pontuada, sabe? Tipo, não é muito. Sim, não, é bem pontual. Até porque Snyder não tem muito o que pegar pra aprofundar, né? E o visual, só aquele lance das agulhas no braço, né? Pra mim, é tipo, são Sim, essas duas isso coisas tem só. também. Sim. É que toda a fase do Snyder é permeada com esse clima de terror que o filme tem. Então acho que Exato. também, eu entendi o que o André falou também, da gente pegar os arcos do Coringa, ou até a Corte das Corujas e tudo mais, tem esse clima de terror que é uma coisa que não tinha tanto mais no Batman fazia um tempo já. E ele retomou isso. Mas isso é do Snyder ou dos filmes que ele se inspirou, tipo Seven? Eu acho que tem os dois. Eu não vejo O tanto, que não. tem de clima de Seven é toda essa parada que vai sendo construída do assassino serial. Isso é completamente, não só Seven, como o Zodíaco também, né? Vamos... E como o Longo Dia das Convenhamos Bruxas. que é muito... Também, é isso aí. Vocês estão falando sobre... mas a parte serial killer ele pegou do quadrinho. Não, ele pegou do filme. Eu acho que exatamente por ter no quadrinho, ele falou, porra, tem isso aqui no quadrinho, eu acho que dá pra pegar desse outro filme com essa temática. Os dois conceitos, eles somam, eles não se excluem. Eu acho que eles não se anulam, não. Eu acho que eles não se anulam. Eu também acho que não se A minha anulam. questão é, tipo, eu acho que o Charada ser um serial killer é um negócio que você tira do quadrinho. Como você conduz essa história, tem mais de Seven que do quadrinho. Mas um não exclui isso o sim. outro, entende? Eu acho que é menos uma questão da gente pensar no que ele se inspirou realmente, e mais uma questão de pensar no que aquilo remete a gente. O que o André Também. falou é que aquilo remete a gente a Snyder. Não quer dizer que o Matt Reeves se inspirou na fase do Snyder, mas aquilo de algum jeito remete a gente do Snyder, exatamente pelo que vocês falaram agora. O Matt Reeves, ele viu que aquele clima de suspense funcionava nos quadrinhos, pelo repertório de quadrinhos que ele tem. Porque o Matt Reeves não é só um diretor que pegou pra fazer um filme de quadrinhos que nem um Nolan da vida e só pegou uma obra ou outra e colocou lá. Snowball. Não, tipo, ele só pegou, tipo, obras específicas e colocou lá. O Matt Reeves, ele tem um repertório de quadrinhos porque ele é fã de quadrinhos e do Batman especificamente. Então, isso que vocês falaram, acho que tá muito certo. Talvez ele não tenha se baseado nas histórias do Snyder, mas as histórias do Snyder ajudam a mostrar que esse clima funciona numa história do Batman, num filme do Batman. Aproveitando toda essa polêmica aí, eu acho que eu vou causar mais polêmica aqui, não sei se alguém vai concordar comigo. Tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, que eu acho que ele é um filme que se sustenta mais pelos personagens, pela caracterização incrível da maioria dos personagens do que pelo roteiro. Embora o roteiro funcione, eu acho que ele tem pouquíssimas falhas, mas eu fiquei com a impressão que ele é realmente uma colcha de retalhos, sabe? Sério mesmo? Sim, ele tem uma parte do filme que é Seven, uma parte do filme é o Batman, o terceiro filme do Batman do Nolan, que é quando o Bane vem com aquela, até do Coringa, que vem com aquele negócio de inflar a população contra os ricos, sabe? Tem soluções do filme, como a cena final que o Batman tá batendo naquele bando de capanga do Charada, parece aquela cena do segundo filme do Nolan, quando o Batman ele enfrenta um monte de
pessoas ao mesmo tempo que o Coringa, sabe? E aí você vê muitas coisas dos quadrinhos também, fala, essa cena é do quadrinho, essa coisa é do quadrinho. O roteiro em si, ele parece, assim, uma grande coxa de retalhos que funciona, que foi costurada, muito bem costurada. Mas eu não acho que se fosse um filme que não com outros personagens, eu não sei o quanto que ele funcionaria. Até porque, cara, esse charada que ficou muito bom do Paul Dano, ele é apenas um personagem um pouco mais empobrecido do vilão que a gente viu em Seven, entendeu? Ele é o Paul Dano maluco, né? O Paul Dano de terça-feira. Então, o Seven que a gente viu nos anos 90, se você pegar e espremer o filme do Batman, esse filme do The Batman, a essência dele é o Seven. Vai ser o Seven, sabe? Vamos cortar tudo que é de super-herói, vamos espremer tudo, tirar efeito especial, vamos ficar aqui no crime, na cena de crime, aqui na investigação. Vai sobrar o Seven. Então isso me incomoda um pouco, sabe? Falei, caramba, eu achei o roteiro assim, um pouco inspirado, mas bem feito, redondo, bem costurado e tudo mais. Eu concordo com algumas coisas que você falou, mas eu vou discordar de uma coisa. Você disse que o filme funciona mais pelos personagens e menos pelo roteiro. Eu acho que os personagens funcionam por causa do roteiro. Eu acho que o roteiro, apesar de não ser incrivelmente inovador na narrativa e em tudo que você falou, é um roteiro que ele dosa muito bem o que ele mostra de cada personagem, ele dosa muito bem a aparição de cada personagem, as informações que a gente tem de cada um. É isso que torna os personagens tão interessantes e isso que faz a gente querer ver mais daqueles personagens. Então, eu concordo com você quando você fala que parece mais do mesmo, né? Parece alguma coisa que a gente já assistiu antes. Porque realmente é. Mas eu acho que isso também é calcado na estética noir. Se a gente for pegar as referências que o Matt Reeves teve pra esse filme, nenhuma é incrivelmente inovadora. Se a gente pegar, tipo, as referências mais recentes que ele teve são baseadas nas referências mais antigas que ele teve. Um Seven, um Zodíaco são calcados em um Chinatown, por exemplo, que também tem muito nesse filme. Muita gente falou disso. Eu acho que é o estilo de filme, ele pede por uma coisa mais... não mais do mesmo, mas ele pede por uma coisa mais pé no chão, no sentido de manter uma linha constante de nada muito bombástico, nada muito climático, que eu também acho que é uma parte negativa do filme, mas isso eu vou falar mais pra frente. E daí fica uma história um pouco mais do mesmo, mas eu acho que é mais pela proposta do filme do que uma limitação. Eu acho que é uma coisa mais proposital do que uma falha, entende? Eu acho isso um trunfo do filme, na verdade. O Carlos saiu da cabine falando isso e eu concordo com ele. Uma das coisas boas dele é que ele não tenta reinventar a roda, né? Ele só conta uma história boa. Eu acho que querer reinventar... Ah, não, o Batman agora é o Batman definitivo, vai ser assim e tal, sabe? Vender muito como isso, um inovador, normalmente sai pela culatra esse tiro, né? Não é nada inovador e se decepciona muito, é exagerado por causa disso. E ele foi pelo caminho inverso. Eu vou contar uma história boa do Batman. E mistura bem, também tem isso que é importante. Tem esse negócio do detetive, tem o negócio de suspense, tem o lado super-herói, tudo tá ali. Então eu acho que esse equilíbrio fala. E dos personagens, eu acho, realmente, os personagens a gente se importa até com personagens que normalmente são caricatos, né? Um que eu achei que ficou legal, por exemplo, que normalmente é o personagem que a gente só vê pra ele morrer, é o Falcone, né? Ele morre também, mas dessa vez ele tem uma identidade, pelo menos, eu acho. E eu acho até que o filme ajuda na formação dos personagens, o roteiro ajuda e a interpretação ajuda a esses personagens ficarem menos bidimensionais. O Gordon, por exemplo, a gente sempre vê como policial certinho, a gente imagina ele mais velho justamente por causa disso e tal. O Gordon desse filme fala em gíria, ele fica chamando o Batman de chefe o tempo todo, eu acho legal. Ele tem um diálogo mais normal, sabe? Mais solto. E o Falcone também. O Falcone não é o mafione italianão. Ele parece o bandido meio famoso, que gosta de aparecer mesmo. Ele parece um cafetão. Parece. Pra mim, ele parece aqueles bandidos que você imagina que ele tem algum filho que tá fazendo novela no SBT, sabe aqueles caras assim? Eu imagino esse maluco. Isso é muito específico, cara. Mas não tinha, nos anos 80 não tinha uns 2, 3 assim, que era famoso, aparecendo, era procurado no mundo todo, mas tava no Brasil, tava lançando carreira musical, é o Falcone. Mas eu vou aproveitar o que o Gustavo falou e vou falar uma coisa que me incomodou no filme, que eu acho que é nessa linha que ele tava dizendo, que o filme, ele é muito constante. Eu acho que isso é um mérito, mas também é uma falha, porque sendo tão constante, ele não tem o momento. Uma coisa que me incomodou quando eu saí do filme é que ele parece uma história pequena demais
clímax, sabe? Ficou faltando um clímax, ficou faltando alguma coisa maior. Não tem nenhum momento épico, né? Não tem momento épico. épico. Não, e mesmo a história, parece uma história que estaria num conto de Batman. Não seria uma história que sairia numa graphic novel, sabe? Que é o que a gente espera de um filme. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu também acho que é melhor ter uma história pequena, mas muito boa, do que uma história monumental e gigantesca e que seja frustrante ou uma bosta. Então, quando eu saí do filme, eu inclusive mandei mensagem pra vocês e falei, ainda bem que a gravação não é hoje, porque eu ainda tô confuso, eu tô com sentimentos ambíguos, não em relação ao filme ser ruim, mas em relação ao quanto as minhas expectativas foram atingidas. No primeiro momento, eu acho que é isso. A expectativa acaba frustrada um pouco, porque é uma história contida e pequena. É um conto. Mas, numa segunda assistida, que eu assisti logo no dia seguinte, isso acabou pra mim. Toda a confusão acabou. Eu achei incrível isso, porque o Batman funciona muito bem nesse tipo de história. O Batman funciona muito bem em contos, especialmente em contos de detetive, em contos de investigação. Então, eu acho que também é necessário pra nós, pro público, quebrar essa expectativa de sempre esperar que o filme seja um grande evento, que seja uma história monumental, que estaria numa epic saga de 12 edições e lançado num encadernado capa dura custando R$800. O Batman desativando uma bomba atômica, né? Salvando um mundo de alienígenas. A gente tem que quebrar, que nem o filme quebra expectativas, e isso é muito bom. A gente tem que quebrar como público a expectativa que a gente sempre tem de que todo filme de super-herói tem que ser monumental. Qual que é o grande trunfo das séries de super-herói que a gente tem visto? São séries autocontidas, são séries que são historinhas. Pacificador é uma história, não é uma coisa monumental, é uma história que estaria em um arco de 3 edições de um gibi, sabe? Com certeza. Então, os filmes têm que recuperar esse trunfo de não querer contar algo monumental, mas querer contar uma história boa. E ponto. Não precisa ser uma coisa épica, incrível, que custou milhões de dólares e seja extremamente heróico. Não, esse é um filme muito legal, onde o herói falha, onde acontecem coisas ruins por causa da falha dele, onde são coisas pequenas que acontecem contidas numa cidade, entende? Eu acho que cabe ao público quebrar essa expectativa dele mesmo. Com certeza. É daí que eu resgato aquela piadinha que o Carlão fez no começo do programa, falando que o Batman, dos filmes de super-heróis lançados esse ano, acima de tudo, essa produção da Warner, dirigida pelo Matt Reeves, é um filme, e o objetivo de um filme qual é? É entreter o público com uma boa história. Então, concordando com o Branca, vale muito mais a pena você ter uma história bem contada, sem ter aquele final monumental, do que você ficar enrolando o público mesmo para ter só para mostrar um final assim climático, né? Um clímax assim incrível. E eu acho que esse Batman, ele consegue, apesar da gente ter falado que o roteiro é baseado em várias coisas, uma coxa de retalho, ele é muito bem feito, ele é muito bem costurado, ele é muito redondinho. Então acaba sendo, é daí que eu acho que volta aquela questão de o filme do Batman tá investindo por um outro segmento do gênero de super-heróis, que não é mais um filme da Marvel, não é um filme que vai tentar superar o anterior, que vai ser mais frenético, mais maluco. Tanto que uma cena que eu gosto demais é a última cena do filme, que é quando o Batman se despede da Mulher Gato e ele tá voltando pra, sei lá pra onde ele tá indo, na moto. Então a câmera só mostra bem um foco assim no rosto dele e pum, acaba o filme. Porque a história que nós tínhamos pra contar é essa. Pronto, acabou, sabe? Sim. Então esse final seco eu achei maravilhoso. Concordo, gostei bastante. É seco e também é intimista, né? Porque fecha na cara do Batman e é o que até o André tava falando do olhar do Batman. Fecha no olhar do Batman. Exato. Mas eu vou te falar que esse final me incomodou, não pelo final. Como eu falei, tem 3 finais, né? E nenhum dos 3 finais eu acho necessariamente ruim, mas pra mim ficou Senhor dos Anéis. Tipo, ok, agora acabou. Ou não. E, Ok, não, agora isso acabou. eu concordo contigo. Eu não. acho que todo filme tem que ter esses monte de não final, acho. porque você tem um monte de narrativa pra amarrar. Tem que ter, não. Tem que ter, eu discordo completamente. Eu não acho que tem que ter, mas acho que funcionou. Mas aí acabou? Aí volta aí acabou, aí você mostra você voltando pra casa. Me incomoda, nenhuma das 3 cenas é ruim, mas eu acho que pra um filme que não tem esse clímax tão grande, fica mais quebra de clímax ainda. Porque eu acho muito bom aquele final dele enlameado, olhando, e ele percebendo que ele tem que ser esperança. Aí vem o charada maluco com o Coringa lá na prisão. Ah, essa cena é uma merda. Mano. Essa eu não Nossa, gostei a cena é também. horrível. Essa é muito ruim, velho. Desnecessário esse Coringa. Eu fiquei Sim. preocupadíssimo Nossa, cara. com essa cena. Eu acho que eu Sim, não me incomodei com a cena preocupado. porque eu achei que podia ser muito pior. Muito Eu gostei. pior. Eu achei que ia ser o Joaquim poderia Fênix na cadeia, viu? Só pra falar. Não, se fosse o Joaquim Fênix, eu ia embora e não via. Eu não vi o Batman como legado. Mas ia ser melhor do que foi, hein? Como o Gustavo falou antes da parada dele
repetir o discurso da cidade inflamada contra os ricos, aquela coisa toda. E aí o discurso do Coringa começa falando assim, Gotham está acostumada a se reerguer e entrar no caos e se reerguer e tal. Falei, puta merda, eles vão deixar entender que esse filme é no mesmo universo que o filme do Coringa. Não, felizmente não foi isso. Não que eu tenha gostado muito dessa cena, eu gostei da ideia de mostrar o Charada no Arkham tendo algum contato com as outras pessoas que vivem no Arkham pra mostrar que o universo é maior que aquilo. Você comprou a ideia? Eu comprei a ideia. Mas eu achei ela muito mal executada. É eu achei o muito diálogo ruim. A própria cena, horroroso. aquela ideia das sombras e tudo, até que é interessante, mas eu não sei, pra mim ficou parecendo... Sabe a cena do Arrow, quando aparece a Arlequina no Arkham de costas, só a voz Sim, falando? sim. Me lembrou isso na hora. O da Arlequina é muito melhor que essa, principalmente porque a da Arlequina é a voz dos desenhos. A voz desse ator é muito ruim pra Coringa. Eu não sei qual é esse ator, cara. É o cara que faz o Druig no Eternos. Tá, era o que já bom. tava o rumor que ele faria, né? Ele realmente é bom. A cena final, só antes de execrarmos o Coringa, por exemplo, eu gosto da cena final dele como legado. Inclusive, novamente, as pequenas coisas. Eu vou defender as pequenas coisas desse filme. Que é, o Batman faz um leve movimento pra querer beijar a Celina. Ele dá uma... É muito sutil. Sim. E ele não vai. E eu acho legal. E tem o bate-sinal nessa hora. E aí ela fala a frase, você já tá comprometido. Não, e é por isso que ele dá a hesitada. Não é que ele não vai, sabe? ela vira a cara. Ele para antes dela virar a cara. Não, ela vira a cara porque ele vai, e daí quando ela percebe que ele não vai com ela vira a cara porque ela percebe que não vai dar nada certo. Essa dele quase beijando é em outra cena antes. Aliás, eu tenho que confessar aqui que essa cena da Celina olhando pro bate-sinal e desabafando pro Bruce, falou, é claro que você não vai comigo, né? Você já é comprometido com Gotham. Cara, eu devo falar que deu gatilho em mim, porque eu ouço isso todo fechamento da revista, que a minha esposa fala, vai lá com a sua verdadeira esposa, mundo dos super-heróis, não precisa me dar atenção, não. Naquela hora eu não chorei no cinema. Desculpa rir de você, mas foi engraçado isso. Eu fiquei imaginando o Gustavo no cinema com aquela cara triste começando a trilha sonora do Hulk, né? Quando ela assistir esse filme comigo, eu tenho certeza que ela vai falar, olha lá, eu entendo a mulher gato. Eu tô vendo ela olhar pro filme, assim, para que vocês não assistiram juntos a primeira vez, senão eu ia ver ela olhando pra cena, se tocando, olhando pra você, tipo, caramba, e você do lado com o bloquinho anotando coisa pra mundo, assim. Exatamente. Isso é alguma coisa, amor? Mas voltando pro final, ok, a cena tirando a do Coringa, que não é nem porque é final, a cena é ruim, mas eu acho que faltou um fechamento pro desenvolvimento da identidade do Bruce Wayne, porque a gente vê ele indo falar com o Falcone e tal, e acaba o filme sem a gente ver o Bruce Wayne de novo, sabe? A gente não sabe se o Batman tá pensando em viver um pouco como Bruce Wayne, se ele vai ajudar a caridade da cidade, se ele vai se importar com o legado dos pais. Eu achei que faltou uma última cena mostrando um pouco mais isso. Eu gostei do epílogo dele com a Mulher Gato, mas eu ia gostar mais se fosse uma cena do Bruce com o Alfred. Sim. Eu acho que ia deixar o filme muito mais redondinho. Eu acho que o filme acabou confiando demais na importância do relacionamento dele com a Mulher Gato, o Batman com a Mulher Gato, e acabou esquecendo um pouco o relacionamento do Bruce com o Alfred, principalmente. O Alfred, ele tem muito pouco tempo de cena, né? Pouco, isso que eu ia comentar, porque ficou, o quê? A cena que tem no hospital dos dois é um pouco mais da metade do filme, né? E aí ele não aparece mais, né? Então, aí tem praticamente mais 1 hora de filme e ele não aparece mesmo. Se o final fosse o Bruce com o Alfred, eu acho que isso fecharia muito Acho que seria concordo, legal. hein? Eu acho legal. Eu queria só complementar uma coisa que aí é uma visão minha também, de que o Roberto até comentou de parecer Senhor dos Anéis. Eu concordo, mas é por um outro lado de parecer Senhor dos Anéis. Também, né? Essa eu não espero. É por esse motivo. O Gollum é o Alfred, faltou mais esse final. Mas é sim pelo motivo de que eu fiquei com a sensação uma hora que nem quando acaba a Sociedade do Anel, o Frodo e o Sam lá no barquinho, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei, ué, acabou? É isso? Tá ligado? Eu fiquei com essa sensação. Aí depois que eu fui, não, é uma trilogia, não sei o que, eu tive um pouquinho dessa sensação. Pra mim, isso foi o Senhor dos Anéis nessa parte. Eu queria costurar tudo isso daí, porque eu tô com uma impressão que é a seguinte.
A impressão que eu tenho é que aquela cena final do filme, que eu acho tipo, cara, eu acho aquela sequência final no estádio, da cidade inundando, o Batman enfrentando os capangas do Charada lá no Alto do Luminoso, cara, eu acho aquela cena pobre, terrível, eu acho que assim, pior ponto do filme. E eu fiquei muito com a impressão que é tipo, aquilo lá veio de fora do Matt Reeves, sabe? Que é como se ele tivesse seguindo assim uma orientação, falar, ué, vocês não vão colocar uma cena incrível no final, um final maravilhoso? E aí eu fico pensando, se foi mesmo esse o caso, o quanto que devem ter sofrido cenas que poderia ter um desenvolvimento melhor com o Alfred, um desenvolvimento melhor até do próprio Charada, falando um pouco como que ele descobriu a identidade do Bruce Wayne, e até mesmo o final, né, que ficou um final abrupto, que eu disse que eu gostei, mas parece que incomodou a parte do público. Fico pensando como que o Matt Reeves poderia ter desenvolvido tudo isso se ele não tivesse que gastar, sei lá, 20 minutos do filme mostrando o Batman contra a capanga, entendeu? Eu não sei, eu acho que é menos uma imposição da Warner e mais uma necessidade natural de um filme de super-herói. A gente até tava comentando que esse filme não tem nenhum grande momento. Eu acho que é uma necessidade natural de um filme de super-herói de ter esse momento mais de luta, de ação, pra mostrar... A grande cena de ação, né? Pra mostrar a grande cena de ação, né, do Batman. Se a gente parar pra pensar grande, tem duas lutas pequenas, mas grande é isso e a perseguição do Batmóvel, né? E que perseguição, hein? Eu adorei essa perseguição. Nossa, eu amei aquilo, cara. Ainda mais vendo o IMAX com tudo tremendo com o motor do Nossa, filme. brincadeira, eu achei que ia cair no chão, cara. Foi maravilhoso demais, cara. Muito bom, muito bom. E vou te falar que, mesmo tendo uma cena que é a cena que mais pede suspensão de descrença do filme inteiro, que é quando começa a explodir tudo, de repente, por coincidência, um caminhão cegonha passa na frente, cai a carreta, assim, tipo, cai a rampa, e ele consegue saltar perfeitamente. Tipo, não é uma coisa que você vê que o Batmóvel ele não move pra ir atrás daquilo, não. A rampa se move e se coloca na frente dele. É um massa velho bem feito. É muito bom. Era uma pista de Hot Wheels, gente. Vamos colocar isso na conta daquele poder do Batman, que todo mundo fala que o Batman não tem poder, mas ele tem um que é o mais importante de todos, que ele é preferido do roteirista. Com certeza. Sim. Achei que você ia falar deixar os outros ao redor burros. Exatamente. Então foi o Também. poder do Batman entrando em ação nesse momento. Eu acho que cai numa coisa que isso aconteceu e ele se salvou. Se isso não acontecesse, ele teria encontrado algum outro jeito de se salvar. Eu acho que essa não é uma conveniência, não é uma coincidência. É uma conveniência. Não, mas eu acho que é uma coisa que, tipo, o Batman, a gente conhece o Batman como personagem, que ele tem várias opções de saída de lugares, ele tem várias opções de como se salvar de alguma coisa, de como atingir o inimigo. É o tipo de coisa que aconteceu, ele subiu na rampa e conseguiu fugir da explosão. Se isso não acontecesse, é um personagem que a gente tá acostumado a ver que ele teria encontrado alguma outra opção. Até porque ele tem preparo. Talvez tão absurda quanto, sim, mas... Isso foi o que aconteceu na hora. Não é algo ruim, mas é uma conveniência. Mas, novamente, nas pequenas coisas, além de destacar que a cena do carro, do Batmóvel pulando pelo fogo, é real, não é CGI. O Matt Reeves deu declarações de que aquela cena é com dublê, é ele com o carro. explodiu um monte de caminhão numa estrada. Mas, voltando àquela comparação que eu fiz do início do cara pedindo pro Batman não bater nele e ele ter olhado meio tipo, pô, o que tá acontecendo indo embora? Porque eu fiz a análise imaginando como seria o Snyder. Aqui, por exemplo, tem carros na estrada, tem acidentes, os caminhões tombam, tem explosão. E qual é a diferença? Provavelmente morre gente ali. Provável, mas qual é a diferença? Você não tem uma cena que é o zoom civil batendo de frente com o caminhão que explodiu, não tem um slow motion do Batman amassando com a roda um carro de um civil. Não tem sadismo. Exato, não existe um sadismo mostrar sem necessidade nenhuma. A gente entende que pode, e se depois tivesse só uma reportagem dizendo, 3 pessoas quebraram o braço, não sei nem... Tudo bem, sabe? A questão que a gente fala que você não precisa. O foco dessa cena, e eu gosto que a perseguição de carro é bem longa pra uma cena de ação, pra uma sequência de ação, é que ele te dá impacto de outra maneira. É o ângulo que vem da roda, é uma câmera meio torta do Pinguim tentando olhar pra trás, ver se o Batman ainda tá atrás dele. É aquele zoom que dá uma borrada nas laterais quando dá acelerado e o Batman, sabe, cerrando os dentes, querendo pegar o Pinguim. E o que o André falou da bota, do barulho, a cena quando capota o carro do Pinguim e o Batman vem andando, cara, pra mim aquilo é muito western. Aquele barulho de bota batendo no chão e ele se aproximando. É muito bem construída essa cena da perseguição, cara. Sim. A gente tá falando de coisas convenientes. O que pra mim é conveniente e que me incomoda nesse aspecto de conveniência, de saída fácil do roteiro, é como é conveniente o Charada saber exatamente quando o Batman vai encontrar o Falcone, o dia que ele vai levar o Falcone pro holofote pra ele atirar, porque daí, consequentemente, vai ser o momento que ele vai
vai ser preso, e isso tem que ser pouco antes daquele evento onde as bombas vão explodir. Então, se o Batman tivesse atrasado um dia para encontrar o Falcone, o que seria natural se o Batman não tivesse ido no Iceberg Club naquele momento, naquele dia, toda essa conveniência teria ido por água abaixo, o Charada estaria em Gotham quando inundasse, e teria saber o momento exato que as coisas vão acontecer, que vai... Parece até o que o Nolan fez com o Coringa, que o celular na barriga do cara explode, todo mundo morre, menos ele, daí ele consegue sair de boa da prisão, e naquele momento... Os capangas fantasiados de refém, exatamente no momento em que... todo plano... Essas conveniências me incomodam. Todo plano maluco é assim em qualquer lugar. Mas sabe o que pra mim é mais conveniência do que isso que o Branca falou? É o fato dele não saber que o Batman é o Bruce Wayne. Porque se ele soubesse que o Batman é o Bruce Wayne, faria sentido ele estar seguindo o Bruce Wayne também. Eu acho que seria lógico se ele soubesse, mas é justificável quando ele fala que as pessoas que tentam descobrir quem o Batman estão indo no ponto errado. Ele não se importa com quem o Batman é. Sim. Não, então, Mas eu não tenho um problema ponto de com ele não suspensão. saber. Eu gosto que ele não saiba, porque isso joga o Batman num ponto errado da investigação. Quando o Batman se insere na investigação, ele começa a falhar. E essa cena, cara, ela é muito boa, porque estão os dois ali, né? Ele vai visitar já o Charada no Arkham, e aí ele vai contando tudo ali, e você vê o Batman, ele só tá ali, ele só tá parado. Ele olhando pra câmera de segurança, assim, falando, meu Deus. Então, porque ali, quando eles estão ali no esconderijo do Charada, ele encontra lá uma frase daí falando assim, eu sei quem é o real você, né? E aí, o que dá essa impressão? De que ele sabe a identidade. E aí, quando ele chega lá, eles começam a conversar, o Batman tá quieto, que aí o Charada começa a falar, Bruce Wayne. E aí, quando ele fala, a gente já conseguiu todos, só faltou um. Aí vem de novo o lance do olhar, ele olha, ele se toca, e aí a postura do Batman muda em relação ao Charada. Eu acho essa cena inteira muito... Não, ele tá derrotado, né, naquele momento. Sim, completamente. Ele acha que é ele. Isso eu acho muito legal. Essa falha... Aí vai da cena do Gordon que você falou antes, né? É, exatamente. Mas essa falha dele eu acho muito legal, porque isso mostra como ele tá realmente no começo. Como ele não tem experiência pra ter chegado numa conclusão certa. Ele vê as fotos dele, ele vê isso que você falou do real Batman, e daí tem um vídeo falando que a verdade vai ser desmascarada. Ele acha que a última vítima do Charada vai ser ele. É um Batman até meio egocêntrico nesse sentido. Ele acha que a última vítima do Charada vai ser ele, e que o último crime do Charada vai ser abrir um vídeo que revela a identidade do Batman. Uhum. Sim, essa cena é muito boa, cara. E é a única vez que ele fala o nome Batman, né, no filme. The Batman, né? O fim, The Batman. Sim, quando ele vai se despedir do Gordon, né? Porque ele chega... Eu acho isso muito bonito, cara, porque na primeira vez que eu assisti, eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Naquele momento, é quando tudo que vocês falaram, né? Que ele vê todas as pistas, ele acredita que o Charada descobriu que ele é o Bruce, porque tem essas frases do lado, tem as fotos do Bruce, porque são duas coisas à parte que ele tá fazendo. E ele chega pro Gordon e fala, eu acho que acabou. Ele, o quê? Ele, o Batman. Todo esse negócio de Batman acabou. Aí ele fica assim, olha, o Charada tá no ar. Aí ele fala do negócio do Charada tá no Arkham, e aí ele vira assim pro Gordon e fala, você é um bom policial. Tipo, já se despedindo, fala assim, obrigado por tudo, tá ligado? E aí ele vai... Isso que o André falou do olhar do Batman, eu também achei incrível, porque, tipo, ele chega derrotado, ele realmente não tem o que fazer com o vídeo que vai ser liberado naquele momento, ele só pode conversar com o Charada pra tentar entender alguma coisa, e ele passa do olhar de derrotado pro olhar de desespero, porque ele percebe que ele, não só que ele tava errado, mas que tem alguma coisa que vai acontecer e que ele não descobriu. Então, não é nem, tipo, derrota pra um olhar heróico, ou um olhar apenas furioso. É um olhar de desespero, porque, tipo, puro desespero. Puro desespero, ele fica batendo no vidro, falando pro Charada contar pra ele o que tá acontecendo. Isso é alguém que tá desesperado, alguém que não tem ideia do que vai acontecer. Ideia do que ele pode fazer pra descobrir o que vai acontecer, se pessoas vão morrer por causa de um erro dele. Sim, com certeza. Queria até complementar uma coisa que você falou antes, na parte dele, como ele sabia do Falcone tá na luz e isso sincronizar. O meu entendimento disso tem um pouquinho de forçação. Tem, claro, acaba tendo. Mas o meu entendimento, até pelos diálogos dos policiais, era que o Charada tava já fazia um tempo ali naquele apartamento, só observando ele fazer os vídeos. Mas esse não é o problema, esse não é o problema que eu tava falando. O problema que eu tava falando é, ele tem que ser preso antes do evento de posse da prefeita lá com o filho do ex-prefeito. As bombas já programadas, né?
Então ele tem que saber exatamente o momento que o Batman ia prender o Falcone. Quando o Batman, na verdade, só chega no Falcone até por um certo acaso, por causa da mulher gato. Então, mas o Charada tava no apartamento ainda quando ele prendeu o Falcone. Ele pode muito bem ter dado o tiro, ativado a contagem das bombas. Então, mas o Batman chega 1 minuto depois no AP, né? O plano dele é as bombas explodirem durante o evento, EJ. É isso que eu tô falando. O plano dele depende desse timing das bombas explodirem durante o evento. Ah, mas o evento tem uma data pra acontecer, né? Então, mas a morte do Falcone não. Ah, entendi. Essa prisão do Falcone tem que ser antes. É um timing muito conveniente. A data do evento é algo que ele não tinha como mexer. A bomba tem que explodir pra água inundar, para as pessoas correrem pro lugar do evento, pra galera, pros seguidores dele atirarem com o rifle em todo mundo, entende? Eu não tinha considerado a data do evento. É uma coisa muito conveniente ele conseguir acertar exatamente o momento que o Batman ia prender o Falcone. E Branca, sabe como resolveria essa cena com um diálogo? É como se o Charada mostrasse uma leve surpresa do plano dele ter dado tão certo. Tipo, nem eu poderia planejar uma data tão perfeita, o resultado da eleição. Se ele falar isso, foda-se, porque o plano dele era quando o Falcone saísse, a quarta parte do quebra-cabeça fosse concluída, ele iniciaria o plano. Se ele colocar essa frase, ele resolveria. Mas como ele fala que quem tava lá, que era pra ser no dia, aí fica forçado. Sim. Eu acho que resolveria, na verdade, se ele falasse, nossa, mas você deixou pra última hora pra pegar o Falcone, e já ia quase frustrar o meu plano. Se ele falasse isso, que tipo, que ele tá surpreso porque o Batman demorou pra fazer o que ele tava pensando que o Batman ia fazer tão rápido, poderia até falar que ele achava que o Batman era mais inteligente. Se ele falasse isso, que ele achava que o Batman ia ser mais rápido pra resolver, e ele tipo, porra, eu tava quase desesperado porque eu achei que você não ia resolver a tempo. Porque ele acha que os dois estão agindo juntos, né? Vocês acham que daria algum problema no plano se ele prendesse o Falcone depois da inundação? Se mudasse a ordem disso? Ele não daria... Ele fala que ele quer estar no Arkham com o Batman pra eles assistirem isso juntos. Isso. Tá, faz sentido. Ele atrai o Batman pro Arkham pra os dois assistirem isso juntos no Arkham. É um momento de suspensão de descrença total, né? Pra você marcar. É uma conveniência que me incomodou muito. Mas nem pensei nisso. É o que a gente fala dos filmes do Nolan. O filme te empolga a ponto de tu esquecer esses lances, né? Ele constrói uma narrativa, mas de fato é um problema. E mais ainda pra mim é você colocar as pessoas no andar de baixo de um lugar que a água entra pelo segundo andar. Eu não entendi aquela dinâmica de proteção de pessoas. E eu entendi menos ainda o Batman chegar estourando o vidro sendo que tá chovendo, sabe? Tipo, porra. Ele tacou várias bombas ali. Ele vai matar todo mundo com os cacos de vidro caindo, gente. Aquilo lá me incomodou. Isso me incomodou de verdade. Não é a chuva que vai ajudar a inundar mais, né? Mas também... Não, mas vai ele matou todo mundo com os cacos de vidro antes pra não afogar ninguém. Mas se você até o joelho, você não precisa de alguém jogando um balde de água na tua cara pra não piorar as coisas, né? É verdade. Que frase maravilhosa. Já que a gente tá falando desse final agora, uma outra coisa que me incomoda... O que me incomoda mesmo tá mais nesse final do Charada. Tanto até porque eu achei que ele ia ser mais usado, o Paul Dano, então isso me frustrou um pouco. Mas a motivação do Charada com o Bruce, eu acho que destoa muito da motivação dele com o resto que ele tá fazendo, e isso meio que estraga um pouco o plano dele pra mim. O plano dele é ele mostrar os segredos de Gotham, dos políticos, matando os políticos, mostrar coisas sérias. No Bruce, dá pra perceber que ele procura algum motivo pra fazer uma coisa com o Bruce por uma inveja que ele tinha do Bruce quando criança. Ele mostra os crimes dos outros, mas ele não tem nada do Bruce. Não tem nada do Bruce, é mais uma inveja, e é inclusive o único que consegue fugir, né? Mas eu acho que isso destoa do padrão do plano dele. Eu acho que a gente tá tão legal o esquema de um vilão metódico e calculista e que tá fazendo tudo perfeitamente, que daí você vê uma fugida desse plano só pela também conveniência do roteiro. Sabe que ele tem que fazer alguma coisa contra o Bruce, daí dá essa desculpa de ele ter inveja do Bruce por ser um órfão rico, e órfãos ricos não são órfãos. Que fala dos pecados do pai, né? Que ele tem que pagar pelos pecados que o pai dele fez. Tem que pagar pelo pecado do pai, ainda por cima. Ele tá sempre indo diretamente em cada político. Agora, por que ele não foi no filho do prefeito que ele matou também? Se o filho também teria que pagar pelos pecados do seu pai. Eu acho que ele vai virar Robin. Talvez. Mas eu acho que tem isso. Eu acho que o plano dele é muito legal até quando ele chega no motivo dele pro Bruce. Porque o motivo dele pro Bruce, ele foi caçando algum motivo pra atingir o Bruce por uma inveja que ele tinha quando era criança do Bruce. Isso eu achei muito Esse é aquele negócio, né? O roteiro precisava que o Bruce fosse inserido como alvo pra criar essa dualidade de se ele sabe ou não a identidade, só que não conseguiram encaixar legal, né? Então, também dava pra fazer isso de jeito legal se mostrasse ele com outros alvos. Se outros alvos também fossem o padrão que o Bruce é como alvo pra ele, eu acho que ficaria mais encaixado. Você perceberia que é um plano grande dele. Mas o Bruce é tipo uma coisa completamente deslocada desse plano dele, e
pra mim isso foi preguiçoso. Cara, eu queria falar uma outra coisa que eu acho que é muito boa desse filme, eu acho que mandaram bem demais, que é a trilha sonora. Porra. Tanto o tema principal, que ele é muito marcante, eu tô até hoje com ele na cabeça, ele não sai da minha É um cabeça. tema de esse filme tema. de terror, né? É muito bom. E, cara, uma coisa que eu achei fantástica, talvez seja um pouco óbvio, mas quando eu percebi, explodiu a mente, assim, é que a trilha do Charada, que é feita pra ele, né, ela é bem sinistra e ela é a Ave Maria modificada. Sim. Né? Eu achei isso incrível, cara. Achei isso muito foda. É engraçado, eu não entendia o porquê de Ave Maria ainda, mas toca 5 vezes, pelo menos. Toca 3 vezes a versão oficial. Logo no começo, né? Toca 3 vezes a versão oficial da música, toca uma vez que é o Charada cantando, e toca algumas vezes que é o tema do Charada mesmo, que é uma trilha em cima da Ave Maria. Isso. Então, mas eu não entendi o motivo específico de Ave Maria ter sido escolhido. É porque a fé é muito enigmática. O porquê... Não sei. Ave Maria é uma canção de arrebatamento, né? Que é o plano final do Charada. É tipo, ele pede. É uma canção que pede pra Maria nos conduzir ao filho dela, que é Jesus. É Maria nos guiando para o reino dos céus. Então, da feita que o Charada, um órfão, pretende fazer um expurgo, fazer um genocídio de Gotham, digamos assim, ele pede a uma mãe, que é algo que ele nunca teve, pra nos levar pro céu, tipo, nos matar, entendeu? E então, tipo, novamente, pastor Roberto II, né? Quando tem questão de religião no podcast Mansão Wayne, mas eu encarei dessa forma. Então, no fundo, é uma música que desde o começo já dá a dica do que vai ser o plano final do Charada. Sim, quando toca Ave Maria, tem uma respiraçãozinha, né? Ele vendo o cara lá com os filhos felizes, né? Ele tem esse lance de rico, de ter família e tal. Ele cria um órfão, né? Já que ele não considera que ricos ficam órfãos também. E o que o André falou da trilha sonora, eu só tenho elogios à trilha sonora, e mais ainda ao uso da trilha sonora. Porque a gente já teve discussão aqui de trilha sonora que, se você escutar ela sozinha, é boa, mas é mal utilizado no filme, que é o que eu acho, por exemplo, de Coringa. Eu acho muito mal utilizada a trilha. Mas no Batman, caraca, é muito bem utilizada, cara. É uma parte primordial da trama, assim. Eu fiquei bem impressionado com o uso dela. O Michael Giantino tá de parabéns, e o pessoal da edição também, né? De conduzir as cenas dessa maneira. Sim, não é nem só a trilha, mas os efeitos sonoros, né, cara? Pô, toda a cena do Batmóvel com o ronco do motor, aquilo lá é essencial pra cena, cara. Todo mundo lembrou da piadinha do ronco do motor, mas vamos seguir adiante. Eu não pensei, mas obrigado. Eu gostei que você deu uma demorada no rom, aí eu lembrei daquela música da Rihanna, que ela tem um rom, pom, 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 ficou legal. Tá bom. Mas, cara, eu achei excelente, porque tem aquela coisa, eles sabem o momento de usar o silêncio com o efeito do momento, os passos do Batman, o que for, e qual é o momento de usar a trilha alta pra caramba, sabe? Eu achei realmente muito bem feito. A trilha é muito boa e é muito bem editado. Se tiver aquelas Oscar de mixagem de som, alguma porra dessa, eu nunca sei diferenciar qual é qual, tem que ganhar. Não, tem que ser assim, áudio. O que contemplar, ganha. O filme é muito bem pensado como um todo. Tem uma coisa que eu percebi mais na segunda vez. Na primeira eu suspeitei, na segunda vez eu percebi que é realmente proposital. O filme, ele é um filme escuro. Ele até pela proposta no ar, a proposta no ar é tipo a sombra dá o tom, né? Não é a luz que dá o tom. Então, no momento que tem luz, que eu acho que o primeiro momento é quando tá o Bruce com o Alfred, quando vão chegar os acionistas e tudo mais, e daí o Bruce olha pra luz e a luz machuca o olho dele, certo? Sim, coloca óculos escuros e tudo. Sim, no decorrer do filme inteiro, o filme acostuma a gente ao escuro, e quando ele percebe que o olho do público tá acostumado pro escuro, ele joga uma luz na cena. É a luz da moto, é a luz do sol, às vezes, é alguma luz muito forte, Sim. Até de um jeito gratuito na tela, e o público tem aquele instinto de fechar o olho, que nem o Bruce teve na primeira. Sim, agora que você tá falando, eu tive isso várias vezes no filme, tipo, de incomodar. Sim, que nem o Bruce teve na primeira cena. Então, o filme coloca o público no lugar do Bruce Wayne. Nesse sentido de a luz incomoda. A luz incomoda o Bruce Wayne, a luz incomoda o público. E quando que isso para de acontecer? Quando o Batman se assume como um símbolo da esperança. O momento que tá acontecendo essa narração em off é quando tá a luz do dia e a luz não tá mais incomodando o olho. É verdade. Sim, tem até filmagem do Batman de dia, filmando de baixo pra cima pra ver o céu enorme. Sim, a partir do momento que o Batman acende aquela lanterna,
já tá o lugar todo inundado, ele acende a lanterna pra conseguir salvar as pessoas que estão nos escombros, e aquela lanterna, quando ele consegue tirar todo mundo de lá, ele serve como guia das pessoas, tá? Ele guiando as pessoas rumo a um lugar seguro, rumo a uma salvação, que é ele sendo a personificação da esperança. A luz dessa lanterna não incomoda os nossos olhos, que nem todas as outras luzes do filme incomodam os nossos olhos, e a partir daí a luz do dia também não incomoda os nossos olhos, que nem ela não incomoda mais os olhos do Batman. Isso é muito, muito, muito inteligente, muito bem incrível, pensado, cara. bem construído. Pra cacete. E se você pensar, Branco, a parte que ele pega a lanterna, que ele vai pra esquerda da tela e vai fazendo tipo aquela flecha de luz, sabe? Que vai ficando, vai tirando a escuridão. Quando a cena acaba e vai tirando pra outra coisa, tá na tela aquele triângulo, tipo uma flecha pra esquerda. Sabe quando você vai fazer em storyboard o fade in, fade out, que é tipo um triângulo de branco aumentando pra direita? Fica exatamente isso. O Batman tá trazendo uma luz que faz exatamente esse símbolo de luz entrando e a partir dali é tudo iluminado, cara. Pô, puta sacada, Branca. É incrível como isso conversa com a conclusão do filme, que o Batman, como alguém sombrio e como a personificação da vingança, ele só liderou pessoas ruins. Ele só liderou o Charada pra fazer o que ele fez, e os seguidores do Charada, quando tira a máscara do cara e fala, eu sou a vingança, e daí ele olha, percebendo o tipo de gente que ele tava liderando naquele momento, sendo um sentimento negativo, discute completamente com ele, com uma luz, que é a luz da lanterna, guiando as pessoas, e essas pessoas são pessoas inocentes que ele tá guiando rumo à salvação dessas pessoas. Fudido. Então, cara, eu achei isso muito, muito incrível mesmo. Cai naquilo que a gente falou no podcast de expectativas, que o Batman não é um espelho de Gotham, o Batman é alguma coisa que bate de frente com Gotham. Ele sendo um espelho de Gotham, é o Batman vingativo, é o Batman agressivo, violento, é o Batman que aquele público bem específico adoraria ver, e o filme quebra a perna desse público quando ele mostra que o Batman não é isso, o Batman não é Gotham, o Batman é a esperança de Gotham, então ele é o contrário, na verdade, do que Gotham representa naquele momento. Porra, sensacional, cara, sensacional. Acho que até com essa mensagem bonita de esperança, a gente pode partir agora pra fazer aquela rodada final de todo mundo dando a sua nota pra esse filme, que eu acho que é algo que o nosso público tá esperando pra saber se a gente vai dar A galera de quer 0 saber a mesmo, 10 qual vai ser a nossa nota. Então eu vou pedir pro convidado começar, se você sentir à vontade pra dar uma nota de 0 a 10, Gu. Cara, que tarefa difícil, né? Avaliar, dar uma nota pra esse filme. Sim. Já que é verdade. Cara, eu acho que a minha nota, eu daria 8 pra esse filme. Porque certamente não é um 10, não é um filme assim extremamente redondo. A gente apontou alguns defeitos, alguns problemas, algumas coisas que poderiam ser melhoradas, como as conveniências do Charada, né? Soluções que foram muito simples, o roteiro que se baseou em muitas coisas. Mas, cara, também é um filme que conta assim com... Não basta falar que é verdade, é fato que os personagens do universo do Batman, eles são muito ricos. Mas a gente tem vários filmes aí, principalmente nos anos 90, mostrando como que personagens ricos podem ser muito mal usados. E nada impediria o Matt Reeves de ter realmente derrapado e estragado personagens que são bacanas, mas ele não fez isso, muito pelo contrário, soube usar maravilhosamente esses personagens. E eu acho que toda a caracterização de filme, né, o Batmóvel, o Gotham City, o jogo de luzes, cara, então acho que minha nota é 8. Tem uma barriga muito grande o filme no final. Aquela cena final lá no estádio, pra mim ela podia ter sido executada de outra forma, mas eu acho que prejudicou bastante assim o filme. Mas é isso, minha nota é 8. É um bom filme, cara. É um filme muito bom, na verdade. Do caralho, nota 8 é uma nota muito boa. Menos aqui pro Roberto II, que considera que a média... Roberto, por favor, sua nota. Eu ia dar uma nota 8 também. De verdade, acho que foi uma nota que... Eu olhei muito em retrospecto, por exemplo, pra Cavaleiro das Trevas, né, que é o filme do Batman, que era o meu favorito até então. E eu parei a pensar que hoje em dia, com distanciamento, com todas as coisas que a gente já discutiu nos podcasts, por exemplo, dos filmes do Nolan, eu daria uma nota 8 pra Cavaleiro das Trevas. E eu acho que The Batman tá num local de igualdade, mas pra mim entrou no que a gente falou no podcast de expectativas. Ele não tem vergonha de usar o quadrinho, ele não tem vergonha de contar uma história redondinha, não ser tão megalomaníaco assim, e mesmo nos momentos que às vezes dá uma fugida, por exemplo, quando ele joga aquela ideia do Tom
Thomas pedir pra matar alguém e ele resolve isso em 5 minutos. Esse foi o momento que eu saí do filme pra caramba. Eu falei, puta, eles vão pra esse lado mesmo. Aí eu saí. Aí quando o Alfred conta, aí eu voltei. Então o filme trabalha muito bem com esse jogo de expectativa. Pra mim funcionou. Nota 8, a gente tem o segundo melhor Gordon no cinema. Eu não tenho como tirar o Gary Oldman. Cara, o Gary Oldman, até porque ele foi muito mais presente. É Jeffrey Wright, né, o ator. Ele pode até esperar se a gente tiver uma trilogia também, mas o Gary Inclusive Oldman... já atuaram juntos no filme do Basquiat. Basquiat. Sim. E... Biscoito. E assim, cara, melhor mulher gato do cinema. Acho que a gente não falou tanto da Zoe Kravitz quanto merecia. Ela, pra mim, foi a melhor atriz desse filme. Tranquilamente. Ela assim, foi muito boa. O Robert Pattinson também é um Batman excelente. O pouco tempo que eu vi de Alfred eu gostei. Acho que a única coisa que eu não gosto, eu realmente não gosto do Charada mais serial killer. Mas compensa o fato dele ter sido um embate mental e justamente não ter tido aquela cena que a gente esperava. Dele batendo no Charada. Eu achei muito bom, velho. É o que eu falei, até os pontos que me incomodam no filme, ele compensa, mas não é um filme perfeito, obviamente, é muito difícil você te passar uma nota 8, mas com muito mérito, cara. Aquela nota 8 que a professora escreve um 8 grandão, assim, na prova. Bacana, sabe? Cara, o Jeffrey Wright foi o Basquiat, mano. Puta que pariu. Caralho, eu tô viajando aqui. Ele é muito bom. Thiago Brancatelli, a sua nota para o filme? Bom, como eu falei, não é um filme 100% redondo, tem coisas que me incomodam, tem coisas que até me incomodam e que eu sei que são frutos da minha própria expectativa, mas por mais que tenha pontos negativos, os pontos negativos não são nada perto dos pontos positivos desse filme. Não dá pra não falar que esse é o primeiro Batman que a gente vê, porque todos os outros filmes que a gente viu foram interpretações do Batman. Foi o diretor falando, esse é o meu Batman, esse é o jeito essa é a minha visão do Batman. O Matt Reeves em nenhum momento falou isso. O Matt Reeves pegou o Batman detetive dos quadrinhos, o Batman perturbado dos quadrinhos, especialmente no começo de carreira, e jogou na tela, cara. Eu acho que esse é o ponto principal desse filme. O Batman é o ponto. O Batman não é uma muleta pra apresentar vilões. O Batman não é um personagem secundário no próprio filme. O Batman não é a interpretação do personagem baseado no que tá na cabeça do diretor. O Batman é o Batman. É a primeira vez que eu vejo um Batman que é o Batman, que não seja na série animada, sei lá. E eu não posso dar 10, eu não posso dar nem 9, porque realmente é um filme que não é redondo, mas é um filme que, mesmo não sendo redondo, eu respeito as escolhas que ele fez. A melhor escolha desse filme foi o elenco, pra mim. O Pattinson de Batman, Kravitz de Mulher Gato, o Gordon, o Alfred. O Alfred eu imaginei que ia ter mais destaque, não teve, mas ao mesmo tempo eu imaginei que o Pinguim ia ter muito menos tempo de tela do que ele teve, e isso me deixou muito feliz, porque eu adorei o Pinguim do Colin Farrell. Mas a minha nota, nesse momento, vai ser 8,7. Vai ser lá colado com o 9. Arredondando a 9, né, Branca? Não, vai 8,7. Arredondando 8,7. Tá bom, então muito bom. Porque é o melhor Batman. Pra mim é o melhor Batman. E enquanto eu tô assistindo o filme, isso acaba me pegando mais até do que a qualidade do filme, mais do que os pontos negativos do filme, sabe? Eu acho que o fato desse ser o Batman dá mais crédito pra esse filme, apesar de qualquer defeito que a gente pode encontrar. Então, 8,7. E uma dica pra quem ou já assistiu ou vai assistir, assistam 2 vezes esse filme. A primeira vez, você assiste muito na empolgação, você assiste muito na expectativa. A segunda vez, você aproveita melhor o filme. E foi o que aconteceu comigo, pelo menos, então é o que eu recomendo pra todo o público. Tanto que já assistiu o filme, quanto que não assistiu. Assistam 2 vezes, que a segunda vez agrega muito pro filme. Muito bom, muito bom. E agora, passando para Leonardo Vicente, o Bud. Eu concordo com o Branca de ser um Batman, o primeiro que a gente vê no cinema. Eu até não sei se os outros são interpretações, mas de qualquer modo os outros são elementos avulsos do Batman, sabe? Cada filme tentou se concentrar em uma coisa. O do Nolan é mais realista, o Tim Burton só enxergou o visual mais gótico, tal, e por aí vai. Esse é o Batman que unificou tudo que a gente acredita que constitui o personagem. Ele juntou todas as tribos, por isso que toca Nirvana no filme. Depois a gente Desculpa, bate gente. nele. Eu achei a piada boa, mas eu não tô aqui pra apoiar o Carlos. E o elenco também, eu concordo que é muito bom. A maior surpresa pra mim foi o Pinguim do Colin Farrell, que eu acho o Colin Farrell um ator bem medíocre, com raras exceções. Estou pensando em pôr um fio que é bom, mas eu gostei muito do Pinguim dele. Foi um personagem que a gente acabou falando pouco, mas foi muito bom no filme. Realmente, não é só a maquiagem que impressionou, foi a atuação também. Então minha nota fica em 8,5, que poderia ser mais se não fosse a cena horrível com o Coringa. Muito bom, 8,5 então? Uhum. Bom, tá, cara, a gente tá com notas boas hoje, cara. Eu tô curioso pra saber a nota
nota do André? Cara, eu vou dar uma nota maior do que a maioria do pessoal aqui. Eu concordo com os erros que tem, eu concordo que tem várias falhas, eu concordo que tem algumas coisinhas ali que poderiam ter sido feitas de outra forma, mas, cara, eu achei o filme muito incrível, achei que ele me entregou um filme do Batman detetivesco, que é o que eu sempre quis ver. Ele entregou todo um clima fudido, apresentou uma Gotham que não é sempre só uma Chicago genérica, é uma Gotham que tem uma cara de Gotham mesmo, é o Batman mais próximo dos quadrinhos. O Robert Pattinson é o melhor ator que interpretou o Batman pra mim, isso que eu gostava muito do Christian Bale. Então, assim, quando o pessoal me perguntou no Instagram qual nota que eu dava, eu até falei que, tipo, minha nota daquele dia não ia ser exatamente a mesma, porque, né, eu tava empolgadaço, então era outra coisa. E ali eu já falei que ia ser entre 9 e 9,7, já altíssimo. E eu vou no 9. Minha nota é 9. Eu adorei o filme, eu acho o filme muito foda, ele entrega tudo o que eu queria do Batman. Tem uma coisinha ou outra ali que poderia ser melhor? Tem uns erros? Tem, mas que filme que não tem? Não existe filme perfeito. Então, esse é quase perfeito, então é nota 9. André quase mandou um "se nem Jesus agradou a todos", né? A ideia é essa. Você começa a tocar Ave Maria agora na trilha do podcast. Ave Maria. Eu só queria destacar da fala do André, que eu acho que a gente também não falou. Cara, quando mostra Gotham Square, eu fui pra Batman o Messias na hora. Nossa, na mesma é hora, verdade. É, Não lembrei, mas agora que você falou, é aquilo lá sim. mesmo. Verdade. é verdade. Caralho. Inclusive, só complementando, quando a Mulher Gata tá procurando a amiga dela, eu tava achando, mano, vai aparecer o corpo dela em algum lugar, assim, sabe, a mostra pra todo mundo. Aí eu fiquei pensando muito em Messias mesmo também, que tem uma parte que tem uma mulher lá, tipo, toda assim. Eu fiquei, caralho, velho, será que isso vai acontecer? Mas não aconteceu. Mas tudo bem, foi legal, do mesmo jeito. Mas e você, Carlos? Fala a sua nota aí pra todo mundo e a gente fechar a nota oficial do Mansão Wayne. Eu tô tentando entender por que vocês odiaram o filme, porque assim, o filme é maravilhoso, cara. Pô, saí do cinema vibrando. Como vocês falaram, ele não é um filme que tenta ser épico, ele não tenta contar uma puta história e tal, ele tenta contar uma boa história. Eu conversei disso com o pessoal saindo da cabine, cara. É o que o Bud me lembrou, inclusive, que eu falei que eles não tentam reinventar a roda. Ele pega o Batman, você vê, a gente teve a sorte de que pegaram um diretor que conhece e curte o personagem, sabe o que ele tem de bom. Ele pegou muito da minha fase preferida do Batman, que é ali a fase do Alan Grant com o Norm Breakfast, aquela coisa que, pô, a gente tanto exalta aqui no Mansão Wayne. Pegou muito daquilo, tanto o Batman errando de vez em quando, ele sendo mais humano, quanto o Batman interagindo com a polícia, com, tipo, alguns policiais achando ruim e o Gordon, foda-se, vem cá, Batman, sabe? E eles ficam até tirando um com o outro, o Batman dá a entender que o Gordon tem que parar de fumar, aquela coisa, sabe, no quadrinho. No filme tem também essa camaradagem entre os dois que eu gostei muito. E, cara, seria uma história que caberia perfeitamente na série Um Conto de Batman, com Goth, com Xamã, com essa coisa toda ali, The Batman, do Matt Reeves, caberia perfeito ali. Então minha nota é 9,5 e é isso aí, não é pra ser perfeito, é pra ser bom pra caralho. Então 9,5. Nossa média é 8,37 para o filme. 8,37, passou de ano até na Muito escola bom. do Roberto. Parabéns. Isso aí. E vamos para a leitura de e-mails e comentários. E chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários de hoje. Lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post deste programa em nossas redes sociais, no YouTube ou então em nosso site e a gente vai ler seu comentário em cada programa. Então vamos lá para os programas de hoje referente ao programa anterior. Começando pelo site, o comentário do Djalma Henrique, ele fala simplesmente o melhor podcast. Estou ansioso para esse filme. Pena que só poderia assistir sábado, mas mesmo assim, estou ansioso. Espero que você já tenha visto, Djalma, e tenha já ouvido este programa de análise que acabamos de fazer aqui, que olha, ficou sensacional, viu? Ficou espetacular. Não tão foda quanto o filme, mas praticamente bem parecido. Valeu aí, Djalma. Indo para um outro comentário do site, o comentário do Evandro. Ele fala assim: olá, Mansão Wayne, sou um ouvinte já há algum tempo, mas esse é meu primeiro comentário. Pô, que honra, Evandro. Uma coisa que me causa muita curiosidade é o fato de até agora esconderem o rosto do ator do Charada. Imagino que foi guardado para a revelação do seu rosto. Seria alguma cicatriz em forma de ponto de interrogação? KKKK. Ou nada.
Vai saber. Na leitura deste comentário, acho que já terei descoberto. Olha, com certeza. Outra coisa, no podcast do Charada foi comentado que o Charada Detetive aparece na série animada dos anos 90. Porém, vocês estão equivocados. O que acontece é que no último episódio, antagonizado pelo Charada, ele finge estar reabilitado e meio que se torna garoto propaganda de linha de brinquedos de raciocínio. Tudo parte de seu último plano maligno. Bom, é só isso. Continue com um bom trabalho e deixo aqui um pedido de um episódio sobre a própria série animada do Batman e, por que não, do universo animado DC. Obrigado. Pô, valeu aí pelo comentário, Evandro, muito bom, gostei mesmo do seu comentário, gostei aí da sua puxadinha de orelha pra o que a gente falou da animação dos anos 90, né? Até porque faz muito tempo que eu não assisto, faz muito tempo que todo mundo acha que não assiste, então tá, alguns errinhos, algumas coisinhas dessas acabam passando. Mas pode ter certeza que a gente vai fazer um programa sobre a série animada do Batman. A gente já tá planejando isso tem algum tempo, a gente acabou adiando por muito tempo, mas aguardem, que vai sair sim. Indo agora pro Instagram, comentário do Cozinha do Seu Bigode. Ele fala assim: boatos que o podcast vai ser melhor que o filme. Ratinho. Ah, cara, aí eu já não sei, hein? Pra mim o filme foi fodão, então respondam aí. Responde você aí, ô Cozinha do Seu Bigode, e responda todo mundo aí. O que é melhor, o filme ou o podcast da análise sobre o filme? E por último, comentário aqui do Everton no YouTube. Ele fala: excelente episódio. Algo que particularmente não me agrada é essa visão do Charada serial killer. É um caminho muito óbvio para deixar o personagem legal, entre aspas, ele coloca. Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas funciona principalmente pelo fato do Charada não ser um assassino a sangue frio. E no quadrinho, ele está diferente. Do mesmo jeito que alguns não gostam do Batman do Snyder matar, eu não gosto do Charada matando sem dó. E como o Carlos falou, a versão do cinema é a que os fãs vão levar como principal. Everton, você tem um ponto, eu discordo do seu ponto, mas tá tudo certo, tamo aí. Eu acho que é uma visão que se encaixa muito bem com o do Charada, eu acho que se encaixa até muito melhor do que a visão tradicional do Chapeuzinho e da Bengala. Eu acho que isso não combinaria nesse tipo de filme. Aliás, a única solução que eu vejo é você tendo um assassino serial ali pra esse filme. De repente poderia ser outro ao invés do Charada? Poderia, mas o lance das pistas, de descobrindo e tudo mais, se perde. E quem é o personagem que a gente tem que mais usa isso, né? Que mais vai utilizar? É o Charada, assim. Eles não vão colocar o mestre das pistas, tá ligado? Ninguém conhece o mestre das pistas. Só a gente que é nerdão pra cacete, que lê quadrinhos e conhece o universo DC que vai saber. Mas pra um filme desses, cara, eu acho que foi a melhor escolha ter escolhido o Charada. Eu gostei muito desse Charada, gostei muito do fato dele ser um serial killer, gostei muito do fato da atuação do Paul Dano. Inclusive, eu falei do lance do Chapeuzinho e até da Bengala, mas o Paul Dano, ele tem uma carinha meio de maluco e eu acho que o Chapeuzinho até que combinaria nele. Mas, como um cara mascarado, uma mistura de Charada com silêncio, eu acho que tá ótimo. Então é isso, galera, essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje. Conta aí pra gente se vocês gostaram do filme ou não, conta aí pra gente o que acharam desse programa, se concordam com a gente, se discordam da gente, qual a nota que vocês dariam, e vamos agora para os jabás. E agora vamos para o jabás. Primeiro, claro, agradecendo o Gustavo, que veio aqui como representante da Mundo. O Gustavo, na verdade, já esteve aqui várias vezes, camarada nosso, já das antigas. Gu, muito obrigado e está aberto espaço para seus jabás. Pessoal, eu que agradeço o convite. É sempre bacana vir aqui conversar sobre o Batman. Como vocês sabem, o filme é matéria de capa da edição da Mundo dos Super-Heróis 135, que tá nas bancas agora. Tá na minha mão, inclusive. Tá na sua mão. Nós escrevemos uma matéria bem extensa sobre o filme, sobre os personagens, sobre o romance do Batman com a Mulher Gato, sobre a trajetória do Charada nos quadrinhos, né, que foi escrito pelo Bud. Temos curiosidades do Pinguim, cards do Charada, tem bastante coisa sobre o filme, cara. Acho que é um complemento muito bacana, assim, pra quem assistiu o filme e quer saber um pouco mais. E, enfim, a Mundo dos Super-Heróis tá nas bancas, né, bimestralmente. É lá que o pessoal pode me encontrar, principalmente. Mas quem quiser ler mais sobre mim, eu tenho minha newsletter. Quem quiser acessar é o http://gustavovicola.substack.com. É a newsletter chamada Soctum Pou. É isso. Valeu pelo convite, pessoal da mansão. Foi muito bacana. Pô, obrigado você, Gu, de novo. Valeu, Gu. E Roberto II, seus jabás. Bom, quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também estou falando besteira lá no youtube.com/Hora Suave, em que eu falo de quadrinhos, série, videogame, cinema, tudo mais. Inclusive, quando este podcast for ao ar, já vai ter o meu vídeo falando de Batman lá no canal, então você pode conferir. Eu também estou toda sexta-feira com o Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos.
quadrinhos, falando das notícias da cultura pop no Momento Suave. E tô com o meu projeto também, toda terça-feira, Eu Te Amo, Dr. Zaios, comentando Simpsons episódio a episódio. É isso, galera. Muito bom. E você, Leonardo Vicente, o Bud? Além do Mansão Wayne, além da Hora Suave, além do Momento Suave, além do Mundo dos Super-Heróis, eu tenho o meu site onde eu não falo besteira, eu escrevo besteira no falaanimal.com.br. Siga também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal, no Twitter como Fala Animal Site, e tem o podcast também, que sai quinzenalmente, segunda-feira sim, segunda-feira não, que você pode conferir direto no site ou em qualquer agregador. Além disso, eu também tô escrevendo agora num novo site, é o tangerina.uol.com.br. Muito bom, sucesso. E André, quem tiver pensando em começar um podcast ou melhorar o projeto que ele já tem, precisar de uma ajuda especializada, como que entra em contato com você? Bom, vocês podem mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com se você quiser um podcast muito legal que seja editado e produzido por mim. A gente troca uma ideia, você me fala qual que é a sua ideia do seu podcast, eu faço tudo o que você precisa e a gente vai entregar algo sensacional para você. E Carlos, nós temos agora também a nossa lojinha do Mansão Wayne com muitos produtos lá. Fala aí pro pessoal um pouco da nossa loja com tanta coisa aí pra galera ter o Mansão Wayne na casa inteira. Na casa, no corpo, onde você quiser, cara. É só você entrar no mansãown.com.br/loja ou clicar em loja lá no menu do site mesmo. Lá você vê canecas, camisetas, imãs, tem coisa pra caramba. Você consegue pegar a versão com logo branco, logo preto e em breve muita mais coisa. Então entra lá em mansãown.com.br/loja e dá aquela fuçada pra ver o que você quer comprar. E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? É só acessar facebook.com/Mansão Wayne Podcast com post todos os dias sobre o Batman, sobre ABC e todo esse universo maravilhoso. Tem também o nosso Instagram, que é o @mansãown.com.br e o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. E sem falar, vai lá no youtube.com/Mansão Wayne, que a gente coloca os nossos podcasts todo lá, uma semana assim com um episódio novo e uma outra semana com um episódio antigo. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein, Carlos? Você vai no mansãown.com.br, claro que você encontra todas as nossas colunas, todo o nosso histórico de podcast, link pra matéria, coisa pra caramba. Entra lá em mansãown.com.br que você tem coisa pra ficar dias, horas, meses fuçando. Então é isso, queria agradecer novamente o Gustavo, agradecer todo mundo que está aqui na bancada, agradecer você que está nos ouvindo, agradecer nossos apoiadores e você que vai assinar agora Mundo dos Super-Heróis para mostrar o sucesso dessa parceria. Valeu e até o próximo. Falou! Programa editado por Panceira Áudio.